E aí, vocês estão bom ou não? Galera, hoje esse cara é um especialista, tanto em hambúrguer, ele tem um podcast, ele tem açougue. Cara, esse cara faz 1 milhão de coisas e veio no nosso podcast. Eu tenho o prazer de estar conversando hoje com o André da Trato. O internacionalmente desconhecido, e eu falo... O especialista em tudo é especialista em nada, né? Vocês estão ligados, né? E quem faz tudo mal ou menos, né? Mas a gente faz quase tudo isso que o Éder falou. A gente tá num mês realmente muito especial pra mim, um mês de muito trabalho, que é o mês do dia 28 de maio, Dia Mundial do Hambúrguer. É uma data bem especial pra gente, bem difícil, porque a gente trabalha pra caramba nessa data aí. Mas é uma data bem especial, inclusive, eu gosto sempre de falar que Dia Mundial do Hambúrguer é especial porque nenhum outro elemento, nenhum outro dia é tão comemorado. E aí já fica a primeira polêmica no podcast. Eu vou arrumar briga com um monte de outro produto do food aí, mas eu acho que o Dia Mundial do Hambúrguer é o dia mais comemorado. Vende muito mais, então. Muito mais. Dia 28 é loucura, é insanidade. Trava tudo, trava a operação, trava tudo. É insanidade. A gente entra no assunto aí a hora que você quiser. Como deu início nessa trajetória, André? Putz, boa pergunta, assim, mas a história começa triste e depois ela melhora, tá? Então não vamos baixar muito o nível do papo no começo. Bom, mas a minha história mesmo começou, mano, na Argentina, que eu fui encantar por churrasco primeiro, ó que loucura. Eu encantei por churrasco em Buenos Aires e numa cidade no interior de Buenos Aires. Mas foi porque em 2015 eu trabalhava com transporte escolar, nada a ver. Eu formei em farmácia, mais nada a ver ainda, só piora. Mas em 2015 minha mãe faleceu. E aí eu casei, minha mãe faleceu em maio, eu casei em julho, mano. E aí eu viajei de lua de mel, falei, já tava com a cabeça meio... Sabe aquele momento que você perde alguém, você começa a conjecturar a vida? Eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa diferente da vida, minha mãe morreu nova e tal, não sei o quê. E aí eu falei, bom, cheguei na Argentina, eu vi uma vibe muito doida de parrilha redonda, a galera tudo em volta e tal. Falei, pô, esses caras trampam fazendo festa, né, mano? Acho que eu quero viver assim, uma parada dessa vibe e tal. E aí fui estudar. Aí voltei da Argentina, comecei a estudar, a vida mudou tudo, minha mãe tinha falecido, mudou tudo. Comecei a estudar e, obviamente, como a maioria da galera do burger, sem grana. Então eu fui fazer a parada que o dinheiro dava. Não dava pra vender churrasco, porque era caro, né? Uma proteína cara pra você vender uma parada de qualidade. Aí fui fazer burger, mano. Aí montei um negocinho pequenininho, no fundo da casa da minha sogra. Era 3 lances de escada pra descer um delivery. A parada era insana. E aí me ingressei no burger aí. Tem casa de carne também? Agora sim. Tem até numa parada nova. Tem 3 meses aí que eu me juntei com uma boutique de carne, um açougue e um restaurante. Então a gente montou um complexo, né? A gente tentou emendar as pontas. Então hoje eu compro a carcaça, faço toda a desossa da carcaça, aproveito parte dela no restaurante, parte dela na boutique, a outra parte vira burger. Eu tentei fechar um ciclo, sabe? Ô Júnior, você não sabe, mas ele tem uma hamburgueria, ele tem uma casa de carne, ele tem um restaurante, ele tem podcast e ele faz evento no final de semana. Só isso, André. Só não vive, né? Não vive por enquanto. Quando é que você dorme? Então, dorme pouco, dorme mal, é gordo ainda, é gordo pior. Eu posso falar no meu lugar de fala, é gordo ainda dorme mal. É osso, é tenso. Mas são coisas que se somam e é até um baita assunto de falar, que às vezes você tem um monte de coisa pra fazer, mas se você organizar, você faz isso de maneira um pouco mais saudável, né? Eu tô nesse processo de delegar um pouco, né? Porque o que me toma muito é o programa, você sabe disso. Que aí você tem que estudar o convidar, vir aqui, gravar, preparar, patrocínio, tem um monte de coisa que envolve. Então isso suga mais de mim, porque isso depende exclusivamente de mim. Mas a hamburgueria, o restaurante, por exemplo, tá lá hoje, tá funcionando. Né? Hoje eu passei lá de manhã para resolver algumas coisas, mas tá lá, os funcionários estão tocando o açougue, o restaurante, tá tudo rodando. Então eu acho que a grande missão é conseguir fazer essas paradas rodar sem eu estar lá 24 horas, senão não dá, eu fico doido. Falar em rodar, eu escuto muita gente falar de o meu restaurante roda sozinho, ou a minha hamburgueria roda sozinha. Qual é o plano que você faz para rodar sozinho, sem você? Você é o cabeça do negócio, né? Sim. A gente tem que entender algumas coisas, né? Tudo é uma relação de processos, né? A Trata é uma hamburgueria que já tem alguns anos, então eu já tenho processos bem estabelecidos e eu consigo replicar isso, tá? Então, precisa ter esse compromisso de não achar que eu vou montar um negócio, vai rodar sozinho, é fácil, é simples. Não é.
Tem um processo aí chato. Mas assim, o que a galera tem que entender e aí eu vou dar um processinho aqui básico de fazer isso acontecer, tá? Bem, o mais didático possível que coube pra mim e eu achei que foi a forma mais fácil. Então, vamos imaginar, Éder, que você montou a sua hamburgueria hoje, tá? Você e sua esposa, você vai montar a sua hamburgueria, certo? E aí, o que você faz? Pô, eu cozinho bem. Então, eu vou ficar eu fazendo um hambúrguer, certo? E ela vai ficar lá fazendo a batata frita. Ponto. Começou a vender um pouquinho mais, eu preciso contratar um cara. Pra onde você contrata esse cara? Você contrata um cara pra fazer a entrega, você contrata um cara pra embalar a caixinha, pra onde você contrata um cara? Primeiro o cara é pra ficar no seu lugar. Então você põe esse cara no seu lugar, treina ele, vai você montar a caixinha, certo? Precisei encontrar outro cara, aí você põe outro cara no lugar da tua mulher na batata frita. Sua mulher vai pro caixa, você fica montando caixinha. Precisei contratar outro cara, você põe outro cara no seu lugar pra montar a caixinha e você vai ajudar em outra parte. Daqui a pouco você tem funcionário para todas as funções. Você e sua esposa passou por todas as funções. Vocês aprenderam. Então vocês não ficam na mão de funcionário nenhum mais. E no final você tem uma equipe fazendo aquilo que você ensinou a fazer. Porque você fez e ensinou a fazer. Então tá do teu jeito, tá ligado? Então só que isso é tempo, né? Quanto tempo você demora para treinar um cara? Quanto tempo você demora para achar um cara para você treinar? Então, mas são processos necessários. Porque senão você fica de costa, né? Quanto tempo você tá ali na chapa, ou a gente tá em evento na churrasqueira, você não vê o que tá acontecendo na estação, você tá de costa. Sim. Então, a partir do momento que você põe alguém, você consegue visualizar, né? Às vezes, o papel do dono é sair da hamburgueria e ir lá pra porta. Só olhar, assim, da porta, entendeu? Já é um baita papel. Porque você sabe o que tá acontecendo, você tá vendo como o seu garçom tá se portando, como o cara do bar tá se portando, se o pedido tá demorando, quanto tempo aquela mesa tá sentado ali e eles estão impacientes que o pedido não chega. Você consegue visualizar essas coisas que lá dentro da cozinha você não visualiza, né, mano? E é fácil treinar a galera? A galera vai, aprende, sai e abre uma hamburgueria. Então, mas hoje, se você observar, muitos vieram disso, pegaram um restaurante, enfim, montaram hamburgueria, mas não é tão simples, né? Não é igual podcast, mano. Quantos podcasts tem? Tem vários, tem um monte, mano. Quantos você consegue ver? Inclusive teve um... Não sei se você conhece ele, o... Do BBQ King, que tem um canal no YouTube também. Sim. Eu esqueço o nome dele. Ele é lá da Zona Norte também, a gente gravou não faz muito tempo. E quando eu chamei ele pra gravar, ele falou assim, quantos episódios tem? Cara, ninguém nunca perguntou isso. Nunca fui chamar um convidado e o cara queria saber quantos episódios tinha. Aí ele falou, não, mano, porque normalmente os caras me chamam, tá no começo, eu vou, gravo. O cara grava 10 episódios e para de fazer. E aí o conteúdo que eu dei lá, perde, né? Porque a gente sabe que hoje você posta no YouTube, no Instagram ou no Spotify, mas se você não alimenta, o algoritmo não entende que aquilo tá sendo alimentado, o conteúdo fica lá abandonado. Ele falou, pô, eu ia lá, dava entrevista e o cara abandonava a parada. Então hoje eu só dou entrevista pra quem passou pelo menos as 50 vídeos postados, entendeu? Tipo, meio loucura da cabeça dele, mas me pôs pra pensar. Se você for buscar e olhar... Mano, são poucos os podcasts hoje que tem lá 100 vídeos de entrevista postados, entendeu? Porque dá muito trabalho. A galera acha que é um negócio simples demais, entendeu? De chegar, chama, é só bater papo e é fácil. Uhum. Entendeu? E aí isso se replica pra hamburgueria, mesma coisa. Não é fácil abrir uma hamburgueria, é só fazer hambúrguer. Não é só fazer hambúrguer, entendeu? Você tem um compromisso social com a família do cara que você contratou. Porque, pô, eu, por exemplo, olho pra minha vida. Quando eu era funcionário, teve várias vezes de eu receber uma promoção, receber um aumento, até mesmo quando eu fui contratado, de eu ir pra casa feliz, contar pra minha família, pô, ó, entrei no serviço, recebi um emprego, vou ganhar X, vou fazer isso, fazer aquilo. Feliz da vida com aquela informação. Imagina que você dá aquilo pro cara, daqui 6 meses você fecha. Entendeu? É o sonho de outras pessoas você tá roubando também. O cara, você contratou o cara vai lá e pum, parcela um celular em 12 vezes. Aí 6 meses depois você tá brincando de trabalhar, você abandona a hamburgueria, o cara tá lá com 6 prestações pra pagar, tá ligado? Então isso é complexo, né? Pra caramba, velho. Mas não é fácil. não vai ser fácil, né? O que você me... Eu vou entrar a falar da Maria Fumaça porque eu quero saber de você. O pão, qual é a porcentagem do pão no hambúrguer? Cara, eu tenho em uma das aulas do Burger Crew, que eu falo sobre insumo, eu gosto de ser prático. Porque eu vejo que a galera perde muito tempo pensando em insumo e quando o negócio é mais que insumo, né? Então, para ser muito prático, tá? Eu vou dar... Essa é a dica que funcionou para mim. Inclusive, eu recebi essa dica do Renato Veras, você conhece ele do Bicarruna Burger. Muitos anos no mercado, conhecido lá o Templo do Bacon. Ele falou assim para mim, eu falei, Renatão, como que eu sei que o pão é bom?
né? Ele falou assim, você consegue comer ele puro? Se você pegar seu pão hoje lá, e lá dentro da cozinha da sua hamburgueria, pegar seu pão e comer, você consegue comer ele puro? Se você conseguir, se ele for bom, se for gostoso... Pô, quantos de nós passou na padaria já, pegou um pãozinho francês quentinho e comeu puro? Não passou nada, não fez, só comeu ele puro, quentinho? Cara, se seu pão é bom nesse nível, você conseguir pegar ele lá e comer puro e achar ele gostoso, você tá no caminho certo. Agora, se seu pão é intragável, ele só funciona se encher de maionese, de molho, com a carne maravilhosa, com queijo, com tudo, seu pão não tá no nível do restante, entendeu? Essa é a minha modesta opinião. Eu olho sempre pra esse lado. Claro que aí vai entrar questões um pouco mais técnicas, tá? Não adianta o meu pão ser bom e não ser bem estruturado. Então eu tenho um pão bom, mas ele não viaja no delivery. Eu ponho a carne em cima e ele some a parte de baixo. Também não resolve. Não adianta ele ser delicioso, mas ser gigante. Também eu vou pôr a carne e ela vai sumir no meio. Vai sumir. Não adianta o pão ser muito gostoso, ser muito pequeno. Então, aí vem questões mais técnicas. O pão tem que ser do tamanho da carne que você usa. Ele tem que ser bonito, que a primeira coisa que a pessoa faz é comer com os olhos. Então, a gente vai para essas questões técnicas. Mas acho que o principal, tô vendendo comida, tem que ser bom, certo? Eu parto dessa ideia. Ou tem que estar com muita fome. Eu perguntei para você, André, porque aqui em Limeira a fábrica da Maria Fumaça é aqui em Limeira, na minha cidade natal, que eu tanto amo. Então ela vende para mais de 35 cidades. O melhor pão da nossa região aqui para 35 cidades. Brioche, gergelim, mandou um novo aqui, rapaz. O Jorge arrasou hoje. Craquebum. Deve ser porque ele é craqueladinho em cima, ó. É... Diferente, nunca tinha visto, não. Esse é um presente pra você também, viu, André? Pô, legal, obrigado. Você testa Obrigado lá, você usa. Come sem manteiga. Vou comer sem manteiga, ver se é bom. Australiano e o parmesão. O parmesão, legal. Nossa, é... Bem legal. Eu nunca tinha vindo em Limeira, acredita? Não? Eu tava vindo pra cá pensando, falei, cara, pertinho da capital onde eu tô. Já fui em várias cidades aqui ao redor. Nunca tinha vindo em Limeira. A primeira vez que vem nesse podcast. Tá vendo? Quem me trouxe a Limeira? Que delícia. Como é que faz um blend perfeito? Outra questão aí, quem deu minha aula pra ele? Tá com a minha aula na mão ali. Ele tá indo na sequência, tá indo na minha sequência. Cara, blend é outra coisa que o universo do hambúrguer acabou perdendo tempo demais, tá ligado? Então, quando a gente começou a falar em hambúrguer artesanal lá atrás, eu falo uma galera mais antiga do rolê, eu cheguei depois. Então, quem carpiu esse mato aí não fui eu. Tem uma galera aí lá atrás que fez esse trampo acontecer. Mas muito se falava em qual corte usar, qual combinação de corte. Tinha gente montando blend com 3, 4 tipos de carne. E na real, se eu trouxer pra você aqui 2 pedaços de carne, 2 pedacinhos de carne embalado a vácuo, assim, e te mostrar, 2 pedaços cortados igual, tá? E te mostrar e te perguntar qual corte é, você não sabe. Ninguém sabe, tá ligado? Só quem convive muito com aquele pedaço de carne vai saber. Se eu pegar pra você um pacotinho de gordura embalado a vácuo e um pedacinho de sebo embalado a vácuo, limpinho, bonitinho, te mostrar, a maioria não tem a menor ideia do que é sebo, do que é gordura. O que eu quero explicar com tudo isso? Que no final, se você virar pro teu açougueiro, pro teu fornecedor de blend, pra quem quer que seja, falar pra ele, ó, meu blend é peito a 100, capa de filé e gordura de fraldinha. Como que ele te entrega isso? Moído, né? Como você sabe se tem isso aí que você fala? O único jeito de saber é confiar no cara que você tá comprando, mano. Não tem como saber. Como você pega aquele pacote e fala assim, aqui tá a fraldinha moída. Não sabe, mano. Ninguém sabe. Depois de moída, não muda tudo. Muda tudo. Ninguém sabe o que é. Entendeu? Então, assim, se eu for dar uma dica pra quem tá comprando blend, primeiro confiar em quem você tá comprando, procurar saber a procedência e entender coisas do tipo. Eu tenho um açougue, como eu falei pra você, e eu sei como é difícil fazer um blend. Então eu faço o meu, eu não vendo pra fora. Porque eu não tenho estrutura pra fazer blend pra fora. Eu não consigo bolear a carne, por exemplo, no ambiente refrigerado, mano. Eu vou bolear a minha carne em cima de uma GN com gelo embaixo. Como que eu faço isso em grande escala? Não tem como. Então, existem empresas sérias no mercado que montaram uma fábrica refrigerada, que vende o blend bonitinho, que investiram mais de R$1 milhão para ter um equipamento, para entregar o disco pronto, tudo certinho. Então, eu não consigo me comparar com esse cara, entendeu? Agora, se você não quer pegar desse cara, pelo menos vai no açougue que você confia no açougueiro. Que ele não vai pegar, poxa, o açougueiro precisa desovar as coisas, tem açougue, eu sei o que eu tô falando.
Ele precisa desovar um retalhozinho. Ele precisa desovar um pedacinho que não vende. Cara, ele põe tudo no meio do blend. Entendeu? Então, nunca vai chegar... Você acha que o açougue de verdade vai parar de atender a Dona Maria, que tá comprando o bifinho dela lá, que tá comprando o filezinho de frango, pra falar, peraí que eu preciso pôr aqui 20% de gordura de fraldinha nesse blend desse cara aqui. Não vai, mano. Entendeu? Então, precisa ter essa confiança no açougue. E no final das contas, o que importa é uma carne boa e uma porcentagem de gordura correta para o seu meio de cocção. Vai fazer na chapa? 20% tá bom. Vai fazer no broiler, na churrasqueira? 25% de gordura tá ótimo. E é isso. O resto você vai fazer do teu jeito. Desculpem, o tanto que você vai querer bater essa bolinha de carne, se você vai modelar maior, menor, no fim não importa. Vai valer aquilo que é a tua proposta de servir. Mas, mano, tem que confiar no açougueiro. É o primeiro passo, senão nada mesmo. Quantas vezes? Por que bate daquele jeito? Pra tirar o ar? Então, pra tirar o ar, porque lá atrás, mano, a galera punha creme de cebola. A galera mais antiga pegou essa época. Eu ia falar isso. Eu sou velho, viu? É, acabei de ver. Você já se identificou creme de cebola, vai um tempo, hein? É. Eu ia falar isso. A galera punha creme de cebola, punha ovo, gema de ovo. Mano, várias coisas a gente viu acontecer nesse período. Só a galera percebeu que a carne, se ela tiver com a gordura certa, ela vai homogeneizar ali, ela não desmancha, né? Então, tem dois problemas. Eu gosto de bater pouco, porque eu gosto da carne airada. Entendeu? Mas o que eu tô falando são propostas. Então, se eu pudesse, por exemplo, quando eu vou fazer só pra mim e eu, André, eu moo a carne uma vez só. Porque eu gosto da textura de carne. Entendeu? Mas pra vender, eu moo 2 vezes. E aí eu tiro um pouquinho mais o ar. Porque o cliente não gosta dele tão airado. Ele dá uma quebrada, ele dá uma desmanchadinha, ele não fica tão bonito. Entendeu? Mas pra ser comercial, você bate aí no máximo, vamos colocar umas 7, 8 vezes de uma mão pra outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só pra tirar esse pouquinho desse ar, pra hora que você conseguir modelar, ficar legal. No final não importa tanto, porque se você modelar numa Picelli, que é uma maquininha que a galera do hambúrguer conhece muito, na hora que você esmagar, você tira todo o ar. Mas é só pra tirar o ar mesmo. Nossa, eu tava com uma pergunta aqui, peraí, calma, deixa eu lembrar. Eu tava com uma pergunta foda pra hamburguero, né? Acha ela aí. Eu vou procurar ela aqui, mas enfim. O projeto da Burger Crew? Putz, Burger Crew vem de encontro a tudo isso que você tava me perguntando, mano. O Burger Crew é ensinar todas essas paradas. É que, na verdade, a gente tava até conversando isso lá fora, né? Tem tanto conteúdo aí no YouTube de um monte de coisa que às vezes a galera cansa um pouco do formato, tá ligado? Então, essas coisas que eu tô te falando, putz, mano, se o cara maratonar, Tadeu do canal Rango, nem sei se pode falar do nome da galera aqui abertamente, tá? O podcast é seu. Fechou. Fabrício do Hambúrguer Perfeito, Eduardo Perrone e Marcos do Guia. O Eduardo Perrone é Sandubissano e o Marcos do Guia, Marcão Vigorito. Cara, esses caras vêm fazendo conteúdo de como fazer hambúrguer, mano. Não, o YouTube deles é só vídeo ensinando a fazer hambúrguer. Então, dúvida de operação, o Fabrício invade a cozinha dos caras pra mostrar a operação. Então, assim, não é mais o conteúdo só de como faz, tá ligado? Porque a galera até faz um bom hambúrguer, só que no decorrer dos anos todo mundo aprendeu que não é só fazer um bom hambúrguer. E o Burger Crew surgiu fazendo evento, tá? Só pra contextualizar isso. A gente era um grupo de amigos, de um grupo de WhatsApp, surgiu uma oportunidade de a gente fazer um evento dentro do estádio do Corinthians. Na Corinthians e Grêmio, a iminente possibilidade do Grêmio cair e tal, final do Campeonato Brasileiro. E aí a gente foi fazer esse evento, ia ser legal pra caramba, vamos fazer o evento, vamos se divertir, e catadão mesmo, um pouco da carne de cada um pouco do pão de cada um, porque a galera do estádio cedeu o espaço e só, faz lá, entendeu? E era pra galera do camarote, não era venda. Então a galera do camarote podia comer à vontade. E a gente foi fazer esse evento, mano, foi brincar lá, se divertir, a gente viu que tinha uma sintonia, que a galera tá se dando bem, tá ligado? E falamos, poxa, vamos fazer alguma parada que a gente consiga monetizar, levar uma grana disso. E a gente começou a fazer workshop. E o que era o workshop? Era muito mais apresentar as marcas que a gente usava, os nossos parceiros, pra galera conseguir usar, pra galera conseguir ter um norte das coisas e tudo mais. E a gente foi percebendo a necessidade de passar os pulos do gato, sabe? De tipo, a gente via a gente... Não, tive uma grande ideia, vou personalizar minha caixinha e eu vi que se eu fizer 20 mil unidades vai sair mais barato. E aí a gente olhava pro cara e falava assim, não tá errado personalizar a caixinha, mas sério que você vai parar 20 mil embalagens dentro do seu estoque, que é uma grana, e você vai ficar sem capital de giro? Aí a gente foi, poxa, eu passei por isso, eu vou ensinar esse cara isso. E isso foi acontecendo com um monte de outras coisinhas, sabe? Você fala assim, puta, eu passei por isso, o cara tá fazendo a mesma cagada que eu. A mesma coisa que eu demorei 6 meses depois pra arrumar,
Eu vou avisar ele agora pra ele não fazer a cagada agora, entendeu? Ele vai poupar 6 meses de retrabalho. E aí, dentro do Burger Crew, a gente tem um cara que fala de projeto, que é o cara que vai falar pra você, ó, quando você montar aqui a parede da sua cozinha, ô gênio, põe 3 pontos de gás, entendeu? Ah, mas por que? Eu só vou usar um. Então, mas você não vai crescer? Você não tem a menor intenção de crescer? Quando você crescer, você só afasta pro lado, o ponto de gás tá lá. Você não precisa quebrar o azulejo, você não precisa quebrar a parede, você não precisa... Tá lá já o ponto de gás. Ah, mas eu vou pôr 10 tomadas? Põe as 10 tomadas. Por quê? Porque quando você precisar de mais tomadas, você tem lá. Você não vai quebrar a parede no meio da operação ou chamar o eletricista para arrumar de um dia pro outro que você precisa trabalhar para pôr uma tomada a mais. Isso fora outras especificações de espaço e tudo mais. Mas a gente tem um cara que fala de equipamento, tem um cara que fala de delivery, a gente tem o Edu que fala sobre conteúdo com celular, que é a desculpa da galera, não consigo produzir conteúdo. E aí ele vai ensinar a produzir um conteúdo todo feito com celular. Então a gente foi dando esses pulos do gato. A gente tem o João, por exemplo, que ficou conhecido como o creme americano de ensinar a fazer sobremesa, de ter uma ideia diferente. Então a gente foi dando pro cara essas... Que é o que a gente tá fazendo hoje, rodando o Brasil e ensinando essas coisinhas. Né? O pulo do gato disso, o pulo daqui, para tentar dar um atalho pra galera. E a gente continua, claro, apresentando os nossos parceiros, que é importante. Essa proximidade das marcas trouxe muitos resultados pra gente, pra mim, pra dona de hamburgueria. Mas a intenção é essa, que o cara consiga entender um atalho para as coisas darem certo, entendeu? O que você fala lá dentro do Burger Crew? Cara, na verdade, eu só me lasco, né? eu sou o bobo da corte, assim, porque eu virei o porta-voz do time, né, com o passar do tempo. Eu sempre gostei, estudei um pouco sobre oratória e tal, e é um pouco meu também, puxei isso de família mesmo, de falar, fazer piada e ser o bobo da história, assim, eu sempre gostei. Falar pra mim nunca foi um problema. Então, eu tenho uma criação cristã, evangélica também, estudei um pouco de teologia. Então, pra mim, falar sempre foi uma parada, tipo, vamos falar e tá tudo certo. Nunca tive vergonha de conversar igual a gente tá aqui em 4 pessoas ou tá em 100, pra mim não muda nada. Então, quando a gente começou a fazer workshop, era sempre eu que falava. E aí a galera conhecia muito, mas nunca falava sobre. Então, quando a gente pegou, por exemplo, o Aquiles, que tem 10 anos de hamburgueria, o cara começou a vender hambúrguer quando era, alô, tudo bem? Quero fazer um pedido. O cara começou lá atrás, quando não tinha entregador, tá ligado? E só que ele não conseguia falar sobre, sabe? Tipo, ele tinha um conhecimento e ele conversava assim, ó, com você ele sabe explicar. Mas quando tinha o público, era mais difícil. Então, eu ficava do lado dele, tipo, eu apresentava o workshop como um todo e interagia com ele na aula dele. Isso eu fui fazendo com todo mundo. Ele era um dos caras que ainda assim falavam melhor, né? Apesar da timidez, ainda falava melhor. Mas teve vários outros que falaram assim, você vai ficar lá comigo, né? E por o Marcelo. Então, a história engraçada do Marcelo, ele fala de projeto. E ele gesticula pra caramba, assim, faz assim com a mão o tempo inteiro. E ele quer, por exemplo, ele vai falar de uma prateleira. Aí eu encho o saco dele que ele fala assim, se você pôr uma prateleira aqui... E aí ele não quer só fazer, ó, põe uma prateleira aqui, uma prateleira aqui. Ele quer mostrar meio que no tamanho certo. Aí ele faz assim, ó, você põe uma prateleira de 1,5 m, aí você já vê que ele põe a mão na altura certa, de 1,5 m do chão. Aí ele fala assim, você vai ter que pôr outra 2 metros. Aí ele faz assim. E aí fica cômica a aula dele. Só que nisso que ele quer mostrar, se ele não consegue ilustrar, ele se perde. Aí ele fica nervoso. Então eu lembro que nas primeiras aulas ele fala assim, você fica lá, se eu travar, você vai, tá? Se eu travar, você vai. Por esse nervosismo. Então eu comecei sendo... eu dava praticamente todas as aulas junto com eles. Então eu tinha que estudar todos os temas para compartilhar com eles os temas, né? Interagir. E se eles esquecessem alguma coisa, eu puxava, entendeu? Então, tipo assim, ele tava falando um negócio, eu falava... Ah, e aquele negócio, você sempre fala de equipamento tal. Para ele lembrar de falar daquele negócio. Então, eu fui começando a fazer podcast dentro do workshop, basicamente. Porque eu tinha que puxar a pergunta para ele lembrar o que ele não pode esquecer de falar. E aí, com o tempo, quando a gente começou a sair de São Paulo... É caro, né, mano? E 12, cara. Porque são 12 sócios. É um time de futebol com reserva. Então, por exemplo, Brasília agora, a gente vai dia 15 de maio pra Brasília. Não dá pra ir 12. Não dá pra pagar passagem aérea pra 12 caras. Fica caro. Então a gente vai em 5. Pro Rio de Janeiro, a gente foi em 5. Em 6, desculpa. A gente foi em 6. E aí eu tinha que ter uma aula também. E aí eu comecei falando sobre algumas coisas e minha aula é sempre a última. Então o que eu faço? O que a gente tá fazendo aqui? Eu resumo a aula de todo mundo, tentando sintetizar e trazer pro objetivo no final. Entendeu? Então eu conto um pouco da minha história,
dou algumas dicas de oratória pra galera conseguir pôr a cara no Instagram e tudo mais. Mas aí eu resumo. Eu dou um resumo de pão, dou um resumo de carne, dou um resumo de ingredientes, dou um resumo sobre percepção de paladar, combinação de sabor e tudo mais. Mas também, por ter uma criação muito religiosa, eu sempre puxo pro motivacional. Eu tô sempre preocupado em tratar aquilo que ninguém trata, sabe? Do cara que ele tem tudo na mão dele e ele para e fala assim, mano, não sei mais o que eu vou fazer. Tá tudo dando errado. Ele fala pro cara, mano, é só... Você parou aqui, ó. Aqui morreu. Você tá com tudo na mão. Você só não percebeu ainda que você trocar essas duas coisas de lugar aqui vai funcionar, tá ligado? E aí você mostra pro cara, motiva o cara sai de lá, você motiva ele com uma historinha, o cara sai de lá e fala, caraca, respirei de novo, entendeu? Então eu gosto muito de usar esse lado motivacional pra dar uma avivada na galera que não é fácil trampar com o que a gente trampa, mano. É de segunda a segunda, é à noite, o cara para de sair, o cara para de passear, o cara para de ir no cinema, o cara para de fazer tudo. Então a cabeça vai... Se o cara não colocar alegria no dia dele, a cabeça vai definhando. Então o meu papel é meio que isso tudo que eu te falei. Vamos dar uma pausa para a gente experimentar as comidas. Tem comida? Oh, fei, hamburguero pra hamburguero, velho. Agora sim. Eu vou ter que ler aqui. Tá. Ele mandou, mas eu vou ter que ler, vou dar uma pegadinha aqui. Vê aí. Ó, ele mandou o burger do concurso do melhor burger da cidade, que vai acontecer dia 26, 27 e 28 de Limeira, aqui em Limeira, no espaço... Parque Cidade. Parque Cidade. 26, 27 e 28, o melhor hambúrguer, o concurso Melhor Hambúrguer de Limeira. Isso. E a Bravos vai estar lá representando. Ele mandou o burger do concurso, falou, fala pra ele dar uma experimentadinha lá, ver o que ele acha. Tá. Aí ele mandou uma novidade também lá da Bravos. Esse bolinho aqui até eu... É o de abóbora? É. Abóbora, cabotiá com carne seca, queijo coalho, pimenta de cheiro. Cabotiá, que não. Bom demais. Esse aqui é... Eu gosto da galera do interior que você fala, tudo é bom, né? Tudo é... Vocês tá bom. Eu fui no evento do Meet Camp do Roberto Barcelos e a gente chegou lá da capital, né? Fui eu e do Lira fazendo eu passar vergonha. Ele me foi no evento de carne. Só tinha dono de frigorífico, a galera da carne mesmo. Ele me foi com um shortinho de rosquinha azul claro com as rosquinhas rosa. E a cara dos caras pra ele. E aí eu achava muito engraçado que assim, o normal era, opa, bom dia, tudo bem? A gente é assim, né? Oi, bom dia, tudo bem? Os caras respondiam, bom. Aí os mais educados respondiam, bom demais. E o único cara que eu fiz amizade foi o que respondeu diferente. Foi, opa, bom dia, tudo bem? Foi bom especial. Esse é diferente, isso eu nunca tinha ouvido. Porque o seu dia vai ser especial, tá vendo? É, bom especial. Então o bolinho de costela aqui, André, você não tá entendendo esse bolinho. Vamos entender. Esse aqui é uma vaca... Me dá aqui, para de mostrar pra câmera e me dá. É uma vaca atolada, cara. É um bolinho de costela desfiado com... Olha esse aqui. Mandioca. Maravigold, velho. Esse aí... Deixa eu mostrar esse aqui que eu não mostrei. Esse é o de cabotiá. Cabotiá, carne seca, queijo, coalho e pimenta de cheiro. Ó. Com uma caminha de batata palha artesanal. Tá aqui, bem bonito. E aí a estrela, né? Bacon é ruim? Não, ele é bom. Mas frito e empanado... Não tem como ficar ruim, não. Nossa, cara, esse aqui é... Inclusive, se for do queijo coalho, um dos hambúrgueres que eu vendi que mais deu certo foi um hambúrguer que é queijo coalho. Até hoje tá no cardápio, é o hambúrguer que eu fiquei um pouquinho mais conhecido. Que foi queijo coalho com um barbecue de rapadura. Foi o que mais deu certo, assim, de combinação. A galera come por pura curiosidade. E ele ficou fantástico de sabor também. Vou mostrar a cara dele aqui, ó. Mostra ele aí. Esse é o do concurso. Esse é do concurso. Bacon. O burger deve ser bom. A letra... Como que é o nome dele? Como que é o nome dele do dono lá? William. Oi, escreveu com o pé? Vê se você consegue ler. Descobre aí. Mas tá bonito a cara dele. Ó. Mano Brau concurso. Ah, Mano Brau. Bacon. Mano Bacon. Mano Bacon do concurso. Tô brincando aí, William. Ficou com raiva de mim, não, irmão. O burger tá bem bonitinho. Vou ver se a minha câmera consegue pegar aqui, ó. Ó. Pode experimentar, pode comer, pode... Ficou bem bonito. Vou experimentar mesmo. Pera aí, com licença. Fique à la vontade. Porque... Tá devendo no Serasa, André?
SPC, Serasa. Eu esqueci de avisar você que tinha um telefone. Fala comigo, bebê, quem é? E aí, Tadeu aqui. Ô, Tadeu! Tava falando de você agora, velho. Olha aí. Como é que você tá? Tá bom? Vocês estão bom? Eu tô bom. Bom especial. É isso aí. Porra, cara, que maneiro, que maneiro. O Andrezão tá aí. André é um cara que ele é importante, muito importante na cena do hambúrguer. Pra mim, ele faz parte de uma geração de gente nova que tá chegando aí com um trabalho muito bacana. Ele sabe disso. Toda vez que eu encontro com ele, eu faço questão de falar isso aí. E não ia fazer diferente hoje, né? Vendo ele aí no podcast, já aproveitei pra dar uma ligada aí pra vocês aí. E eu fico muito agradecido, Tadeuzão. É isso, é isso. Fazer hambúrguer bom hoje em dia é obrigação, né? Agora comunicar isso bem, levar essa informação para frente, né? Trabalhar com as marcas, conseguir dar uma vitrine para as marcas que façam sentido para a galera. Eu acho que o André vem numa crescente nisso aí. Sem contar que você tá aí junto com um cara que é mestre na comunicação também. A gente vai ouvir muito falar do André ainda aí. Eu, né? Eu que sou bom, né? É isso. Eu tô ligando, eu faço questão de deixar um abraço aí, mano. Você é louco, tamo junto. Mano, tô te devendo ainda uma... A gente tá enrolando o Tadeu pra uma reunião, tem uns 15 dias. Professor, um beijo pra você, sabe que eu sou seu fã. Me ajudou muito, chamei de professor, porque no começo eu fui um cara que encheu muito o saco do Tadeu. Inclusive eu tava falando, né, de quem precisar de conteúdo, o canal Rango ali é uma faculdade de burger. E eu fui o cara que mais encheu o saco do Tadeu, e por incrível que pareça, ele é um dos caras que mais se esforça em responder a galera no Instagram. Então, foi um cara que me ajudou muito, me deu muita resposta, que muita gente que diz que manja pra caramba correu de dar a resposta. Porque eu sempre fui um cara chato, que eu queria entender o técnico, o teórico e dominar aquilo que eu tava fazendo. Ele é um dos poucos caras que trouxe todas as respostas que eu queria aí na hora que eu precisei, e ele nunca correu, não. Tamo junto, mano. Te amo. É nóis, tamo junto, mano. Também te amo, tamo juntão. Fortalecer essa cena do hambúrguer aí, que é um pelo outro. Vamos que vamos, pra cima. Boa, Tadeu, muito obrigado pela presença e audiência. É nóis. Tamo junto, segue o papo aí, qualquer coisa, tô aqui, é só gritar. Valeu. É nóis, beijo. Um abraço. Um beijão pra vocês. Esse é monstro. Esse é monstro. Tadeuzão é monstro. Ele veio aqui também, nossa, cara, sensacional. É um monstro. Esse aí é um... Eu acho louco que ele é uma figura caricata pra caramba. E coraçãozão, mano, monstruoso. Eu já entrevistei ele no Fat Food Show e entrevistei num podcast que eu já tive antes do Fat Food Show, né? Eu tive um podcast antes com Digão do Goró, chamava Chefe é Meu Ovo. Eu lembro. Lembra desse? Esse era só polêmica, não deu muito certo. O Tadeuzão mora no meu coração, ele me ajudou demais lá no Bárbaros. Meu, ele prontamente, eu mando mensagem, ele responde. Se ele demora um pouquinho, mas ele responde. Se liga, ele atende. Cara, Tadeu, sensacional, velho. Ai, pelo jeito, você encheu o saco dele pra caramba, né? Não, e enche. Eu ligo, velho. Eu acho que o Tadeu já entendeu que o Éder tem a questão da ansiedade. E você vê que o Tadeu quase é o terapeuta do Éder agora, né? No Bárbaros, o que ele fez pela gente. Mas, Tadeu, pede o Pix aí. Que ele fez pela gente. Que papo é esse que você é ansioso? Não sabia disso, não. Conta essa história pra mim. Cara, eu sofro de ansiedade. E... aí... Não, é diagnosticado mesmo? Eu não... É? Ah, o Éder. Vou? É verdade. Não, eu nem lembrava. TDAH também, né? Não, TDAH Forte. eu acho que tem. Eu falei essa semana pra ele, eu acho que você tem TDAH. Porque ele se perde muito, né? Ele toma um remédio de ansiedade pra tomar o remédio de ansiedade. É muito. Mas ele Eu sofro diagnosticado, sim. Ele já foi no psiquiatra, tem que tomar medicação e etc. Minha esposa também, minha esposa. Eu não durmo, eu não como, não vai, cara. E pode ser o melhor amigo meu da vida vir aqui ser entrevistado. Um deles é o Brasa Ruiva, que sempre liga, sempre zoa, sempre tá junto nos eventos. Cara, e ele tava dentro de casa, nós viemos pra cá e eu vim tremendo. Falei, cara, não sei o que vai dar, velho. Falei, calma, velho, nós tá junto. Falei, não, nós não tá junto, velho. Você ainda... É mesmo, mas você fica pra gravar ainda.
pra caralho. Muito. Hoje, manda a bem, vai bem. primeira coisa que ele me falou de manhã, na hora que eu liguei pra ele, ele falou, eu tô muito nervoso, porque o André vai vir hoje, tô muito nervoso. Para, longe disso, pô. Você é Mas- doido. É que a gente... Eu acho que ansioso é Antes, perfeccionista. vamos só dar uma moral? Tá bom, hein? É o William, né? É, William. O William da Bravos Hamburgueria tá bom demais, Não hein, sabe Fio? escrever, mas sabe fazer o negócio, hein, né? Escrever não sabe, não. Então, você precisa de uma aula pra escrever, eu te ajudo, mas pra burger não tá precisando, não. Tá bom demais. Parabéns. Mas, mano, eu jurei que você não ficava nervoso, não. Não, eu fico, velho. Quando você falou, eu conheci o Éder no curso do Panhoca? É, da Arte Mil, Foi, do né? Eu sei que Panhoca. foi na Arte Mil, mas não lembro de que curso que era. Mas quando você for ficar nervoso, foi, tá de onda, tá? Metendo a falsa modéstia, né? Metendo a mala. Não é Nossa, verdade mesmo. Não, é verdade, é verdade. E pra qualquer coisa, velho. Até... até pra fazer o café de manhã, que eu gravo muito também, um Insta ali, eu fico tremendo com o negócio, velho. Eu tenho muita ansiedade, velho. Muita. Minha esposa sofreu um pouco, um período, mas agora tá medicando, tratou agora, né? Alguns anos já, melhorou 200%. Faz, mano, faz. Inclusive, Tadeuzão, pô. Já falou com o Tadeu disso? Já? Tadeuzão tratou pra caramba. O Tadeu, ele ajudou muito a gente, né? Numa crise de ansiedade do Éder. Acho que ninguém nunca falou disso, né? Não. Acho que a gente nunca falou disso. O Éder tava com uma crise de ansiedade, o Junior tava também, né? Junto no dia do Bárbaros. E o Tadeu puxou ele, conversou bastante, ajudou bastante. Você foi fazer entrevista no bar, Deu né? UTA nele ali, passou. Senta aqui no meu colo que eu vou te... Mas esse é um assunto, mano, que a gente negligencia muito, tá ligado? E por isso que eu falei que eu sempre faço um motivacional, porque a gente conversa com a galera, mano, e assim, é bizarro quantas pessoas já falou pra mim em workshop, já não tá aguentando mais, já cheguei a olhar pra faca na cozinha, assim, na hamburgueria e falava, vou dar uma facada em mim mesmo, vou acabar com isso aqui, e a galera entra numa pira de depressão e ansiedade pesada. Mas eu tenho um pouquinho de cada, né? Porque assim, né? Nós que é louco, nunca tá satisfeito com pouca coisa. Nós tem que ficar louco mesmo. Mais ainda, né? Mas é depressão, olha, Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, que falei, oi? O que é isso, gente? E esse negócio de ansiedade aí. Eu fico louquinho, velho. Mas tudo isso é tratável e aí, sem querer ser o chatão, de querer dar recado pra galera, não é? É porque eu acho que por muito tempo foi uma parada assim, não vou tratar não, que isso é coisa de louco, isso é coisa de doido, vou pro psiquiatra, não sou doido. É verdade, Cara, verdade. não é verdade? E quando a gente tem um problema, uma dor no joelho, a gente vai no ortopedista de boa. Ninguém fala assim, não vou ortopedista não, coisa de... Não tem isso, entendeu? Então por que um problema, seja ele às vezes é hormonal, às vezes é só uma coisa que você trouxe do teu passado, uma coisa que você trouxe de uma experiência. Tem gente que passa a ter ansiedade depois que, sei lá, sofre um assalto. Tem gente que passa a ter ansiedade depois que passa uma grave crise financeira. Sei lá, coisa adquirida, mano. É igual problema muscular, entendeu? Então é só tratar a parada que funciona. Só tratar o que eu falo, não tô diminuindo, tá? Pelo contrário, tô te incentivando a tratar, que é uma parada que você vai conseguir tratar e viver bem o resto da vida. Às vezes a gente bate muito aqui no programa que tem algumas maneiras de se curar e eu prefiro desse jeito, não prefiro ir o remédio porque eu tomei uns remédios e eu fiquei pior ainda com o remédio. Outra coisa, tem que parar com isso aqui, ó. Não, eu não tomo. Não? Eu tô te acompanhando. É verdade. Então para. É que eu tomo Ele uísque. só toma quando ele vem aqui. Mas vem aqui todo dia. Não, mentira. Eu diminuí bem a conta. Caraca, tem mais? Será que hoje nós vamos pagar essa dívida? Fala comigo, bebê, quem é? E aí, vocês estão bom ou não? Estamos ótimo, de Londrina. Cami. É a Cami. Então, Pôs o crédito, Júnior, pôs crédito ele no cartão. colocou crédito no meu celular. E aí, por isso que eu tô conseguindo ligar. Coloquei R$3 de crédito pra ela. Então acelera, vai cair. É possível que caia. Mas vamos lá. Minha pergunta pro André é: qual que é a melhor combinação de burger pra você? Caraca, baita pergunta, hein? Eu acho que... Primeiro, obrigado pela pergunta, tá? Valeu mesmo por participar. Eu gosto de algumas combinações. Acho que, pensando em construção de sabor, eu gosto um pouco do agridoce. Eu sou tendencioso a gostar do agridoce. Mas, poxa, a combinação de sabor de hambúrguer tem tanta coisa que eu gosto muito mesmo, às vezes, de voltar pro classicão. Comer um pão, carne, queijo e bacon,
um pão, carne, queijo, bacon e um barbecue bem feito, eu acabo ficando ali. Mas eu acho que não pode faltar um pouquinho de acidez, que às vezes a galera esquece. E gordura é vida, né? Então gordura tem que ter. Pra mim é isso aí. Gordura é maravilhoso. Gordura não pode Ai, faltar. que bom. Jamais. Bacon também não. Bacon também não. Ai, que bom. Parabéns pelo trabalho. Éder, estamos sempre juntos. Muito obrigado, e bom Cami. podcast pra vocês. Coloca crédito segunda-feira que vem. Pode deixar que eu vou ligar segunda também. Primeiro que o Brasa Ruiva, hein? Ganhou! Ganhou a funcionária do mês. Exatamente. Muito obrigado, Um Cami. beijo. Até mais. Valeu, um Tchau. abraço. Ela tomou conta de uma estação aí de hambúrguer aí. Violenta? Porra! É? Assadora, velho. Que legal, da hora. Ela é foda pra caralho. Ela faz casamento também. Meu, ela Finger é... food, né? Ela... Finger food. Meu, ela é top. Teve aqui também. Que da hora, bacana. Bacana. A dela eu não assisti, confesso. Vou assistir. Fiquei curioso agora pra saber. Você é assador também, mano? Curiosidade. Sou. Começou com um assador. É. Que da hora, Comecei. não sabia, não. Eu vi a... Ansiedade, né? O fogo cura. Aí, tipo, o que eu fiz? Alguns relatos, voltando de novo na ansiedade, alguns relatos, vai trabalhar na cozinha ou vai estudar a cozinha. Aí eu fui para um curso, só que antes eu já estava fazendo churrasco. Aí eu fui aprendendo também, tal, 2017, não sabia comprar nada, aprendi. Ó, vamos fazer o seguinte, não conta isso no teu podcast, e aí já vou fazer o convite ao vivo pra você participar do meu e contar a tua história lá, vamos? Vamos. Sem pipocar? Eu acho que sim. Tá. Eu vou ficar ansioso. Eu contrato a ambulância, deixa a ambulância na porta. Aparelhos Não, aqui, ó. você não podia ter feito. Você tem que convidar horas antes, assim, fazer o cálculo do ex, fazer as horas antes, porque agora ele já não dorme desde hoje. Não. Se for Agora vai gravar... ficar ligando pra mim a semana inteira. Fala, o que você acha que eu falo lá? Vai gravar aqui, ó, 2 horas. 9h15 e O eu tô lá Éder dentro. chega. Ou mais cedo. É nesse nível. Então, Vai ser legal. Então, sem pipocar, hein? então não vou contar mais aqui. Segura. Quem quiser saber a história do Éder, agora lá no Fat Food Show. Fechou? Está aceito o convite. Eu tô com a roupa de... Quando que é mesmo? Bastidor te passo a data, quer ver se você vai... Quantos dias você vai ficar sem dormir agora? Daqui até lá. Qual ingredientes que você acha que é indispensável para um hambúrguer? Putz, boa pergunta. Tem alguns... Deixa eu arrumar o fone aqui. Tem alguns que são indispensáveis. Mas, cara, a estrutura do hambúrguer sempre foi pão, carne e queijo, né? Sempre foi pão, carne e queijo. É que a gente pegou uma cultura de fast food e aí é um legado que a hamburgueria do Palhaço deixou pra gente, né? Que não tem como não falar de hambúrguer sem falar da rede McDonald's, né? Então, eles vieram com uma cultura onde poucas pessoas perceberam, mas o grande diferencial não era nem o pão, nem a carne nem o queijo. Por muito tempo foi o molho. Sempre foi o molho. Então, se você parar pra observar, a gente veio com a pegada de hambúrguer artesanal e o grande destaque era a carne artesanal, né? Lembra todo mundo falar, mas a carne é artesanal? Então, o que deu destaque pra gente foi a carne artesanal. Mas o McDonald's sempre foi molho. O pão não era tão bom, o queijo não era tão bom, era bem industrializado. A carne bem industrializada, mas o destaque era o molho. Então, eu não consigo negar que essa é uma baita sacada. Então, às vezes, você tem ingredientes ali até comuns dentro da sua hamburgueria, o mesmo pão, a mesma carne, o mesmo queijo. Você não varia tanto, mas se você colocar um molho diferente... Então, eu acho que o molho pode mudar o jogo de muita gente, entendeu? Então, eu acho que molho é uma parada bem importante para se observar, para se pensar e para se estudar também. As outras coisas podem estar ruins, mas o molho estando bom... Maqueia. Dá uma salvada, né, mano? Dá uma maquiada. Dá uma salvada. Você parar a pensar, sei lá, vamos pegar o hambúrguer do Palhaço de exemplo de novo. Pega o Big Taste da vida aí. Mano, o pão é mais ou menos, a carne é mais ou menos, o queijo industrializadaço. O que salva lá é o molho Taste. Tanto que, o que eles vendem hoje além do hambúrguer lá? A bisnaguinha do molho. Eles não vendem, vamos vender a nossa carne pra vocês... Com que lugar você viu vendendo a carne do McDonald's ou o pão do McDonald's? O cara vende o molho. Porque o destaque da parada é o molho, entendeu? Por que aquele inferno daquela batata é boa daquele jeito? Então. Batata é... Nossa, cara. Batatinha do Mac, o segredo pra mim é porque ela é fininha. Eu já gosto muito mais da batata fininha. E
Agora, o segredo do óleo, não sei te dizer. Minha única dica é óleo de algodão. É o que eu mais gosto. Mas, eu acho que o Mac usa outra coisa. Não sei te dizer. Segredo. Segredo. Você já deve colocar... Como que chama? Aquele salzinho lá? Que é o umami, né? Que é o Ajinomoto. Será que vai Ajinomoto? Não sei, velho. Deixe nos comentários se você acha que vai Ajinomoto. Quantas pessoas estão assistindo aí? Ô? Agora ao vivo aqui tem 348 mil pessoas assistindo aqui. Já subiu 0 comentários sobre Ajinomoto. Batata artesanal comprada. Ah, comprado, 1000 vezes comprada. Acho que não vale o trampo. Entendeu? Minha humilde opinião, tá, galera? Pra mim não vale o trampo. Você comprar a batata, cortar a batata, lavar a batata, pré-fritar a batata, congelar a batata, pra depois fritar de novo. Pra mim não vale o trampo. E hoje o que a gente tem no mercado de batata funciona, é bom, tem várias opções, tem... inclusive a mesma batatinha do Mac tem pra comprar pra você fritar. É uma baita batata, fantástica, fácil de fritar, frita rápido, vem pronto, preço bom, minha opinião, tá? Tem muita gente que gosta de fazer a chips, né? Porque a chips ela vai muito bem no delivery, fica crocantinha, sabe? Só que eu também acho um baita trampo, eu tô fora de mais trampo. Tem que ser prático, né? Ah, tem que ser prático, mano. Tem que dar dinheiro no final. Nós estamos falando de tempero, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pra você, mas a Oba Churrasco lá de São José do Rio Preto, você faz churrasco? Bastante, Faz cara. churrasco. Tem casa de carne e não vou fazer churrasco, né? Não tem jeito. Churrasqueiro na folga faz churrasco. O acendedor, o máximo de seguro, né? Você sabe que a galera anda queimando muitos braços aí, acendendo churrasqueira. Esse aqui é o mais seguro que tem, Oba Churrasco, Deixa eu ver. São José do Rio Preto. Farofa gourmet picante também, ele mandou tudo, velho. Que da hora, acendedorzinho. Muito bom, cara. Farofa caipira. Nós que é do interior, nós chamamos farofa de caipira, tá vendo? Ah, é? É. Porque é boa demais da conta. Bom tudo. Aí tem um sal, André, que você não tem esse sal, velho. Você pode ter outro. Mas igual- esse não. Esse você não tem porque tá com a assinatura do Bonito e a logo do podcast. Que isso, hein? Ó. Bonito. Eu vou ganhar também? Que eu sou meio pidão, tá? Só pra avisar. Olha, é o paviozinho, que da hora. Deixa eu ver o que é mais... Tem um... Ambos, eu vou Esse ganhar a não vou te buzina dar. também, não? É dele. Esse cara vai embora, leva até a decoração da parada. Ó, você vai levar o pão, a farofa, vai levar tudo. Então tá bom. É Eu vou isso. pra experimentar tudo. Depois eu te falo se é bom mesmo. Bom, tempero entregue, Oba Churrasco, muito obrigado. É isso. Muito obrigado, viu, pelo presente. Um blend. Me dê uma dica agora pra essas 300.937 mil pessoas que estão assistindo. Um blend pro cara fazer na casa dele. Bom, para não ter erro, se você não consegue fazer tudo aquilo que eu falei, e aí, assim, tem horas que não precisa ser tão profissa, né? Fazer em casa, passar no açougue rapidão, comprar ali uma carninha pra fazer com a família. Fraldinha, mano. Comprar a fraldinha, fala, cara, moe essa fraldinha pra mim, acabou. Com gordura e tudo inteira. Inteira, moe a fraldinha inteira, ela vai bater uma porcentagem de gordura ali quase ideal, tá? Não vai pegar uma fraldinha enorme de gorda, que vai passar. Então, pega uma fraldinha ali numa proporção boa, moe a fraldinha aqui, pede pro açougueiro moer 2 vezes, bonitinho, bate um pouquinho, não bate muito, já vai dar pra você fazer uma graça com a sua família em casa, vai funcionar, tá? Não vai ficar extremamente profissional, não vai ficar totalmente padrão, não vai ficar todos os hambúrgueres igualzinho, bonitinho, mas funciona, vai passar batido. É melhor do que você querer inventar. O que a galera não entende é que você fala assim, ó, eu quero peito e acém. É fácil pro açougueiro moer peito e acém. Só que quando você fala pra ele 30% de gordura, e aí não é diminuir no açougueiro. Ele foi treinado pra cortar carne, mano. Ele não foi treinado pra fazer conta, pra te servir blend. Então ele não sabe que conta ele faz pra achar os 30% de gordura, entendeu? Então ele faz errado, ele vai no olho, né? E fala pra você, tem 30% aí. Você sabe que não tem. Então, fraldinha. Pra você não errar na sua casa aí e pra ninguém te xingar, vai de fraldinha. E se eu tiver um pouquinho mais de... Vou pegar uma água aqui, posso? Pó, já falei que é tudo teu. Aproveita e pega uma coca pra nós. Dá liberdade, não, que você vai ver. Você quer uma coquinha? Quero. Tô, vamos pra você. Pra sua ansiedade é bom. Moça, Você é um animal, segunda... Não, segunda passada foi violento, velho. né?
Deu ruim, né? Deu ruim? Não, deu grosop. É. Comecei a tomar esse Jim Beam e chama no energético. E aí nós fomos conversando e falando e tal, e 2 energéticos. No terceiro energético eu olhei e falei assim, vige! Falei, ô louco, velho, tomei 3. Imagina, a hora que eu saí daqui, velho. Ruim. Ruim não, péssimo. Tava horrível. Ele tentava morder a própria orelha. Não, mas não dá. Energético, você esquece, A filho. ansiedade tá tão grande, eu tô tentando colocar a coca fechada. É, não. Energético pra você, sem chance, mano. Corre disso aí, pelo amor de Deus. Porque você falou chapa, broiler. Tem Isso, diferença de uma pra outra? Tem, mano, bastante. Muda gosto? Muda bastante. É que assim, o que acontece? A gente tem que entender que a chapa, primeiro de tudo, é a mais fácil, mano. Porque a chapa, você compra um equipamento e você consegue fazer na chapa o seu ovinho lá pra você pôr no hambúrguer, você consegue fazer o bacon, você consegue esquentar uma farofa de bacon, você consegue fazer N coisas, porque é uma superfície lisa, pronta pra você usar, ponto. Qual que é o problema da broiler? A broiler é uma churrasqueira a gás. Então ela te dá facilidade de controle de temperatura que você não tem no carvão, né? O carvão é controlável. Então, o carvão, você pôr muito, você tem que esperar. Não tem o que fazer, não tem que baixar carvão. Vai meter água. Então, ela dá um pouquinho de defumação. Pouquinho, tá? Não chega nem perto da churrasqueira. Mas é uma superfície que você só vai pôr o hambúrguer ou você só vai pôr um grelhado. Você não vai conseguir fazer um ovo, você não vai conseguir fazer um bacon direito. Você até faz, mas não fica tão bom, entendeu? Então, de sabor, a chapa te dá a reação de Maillard, porque ela tem mais contato. Então, na hora que você pôr a carne lá, aquela crostinha do contato... Então, a chapa te dá isso. A broiler vai te dar uma marquinha só. Então, é menos contato, é menos reação de Maillard. Então, o cara tem que entender o que funciona para a operação dele. O cara que faz smash não pode ter uma broiler. Óbvio, né? Tem como eles mexer um hambúrguer na broiler. E o cara que tem um hambúrguer alto, na minha opinião, compensa muito mais ter uma broiler. E a churrasqueira, eu sempre aconselho para quem é de fato um apaixonado. Eu não aconselho churrasqueira para ninguém que tá fazendo só por gosto. Porque a churrasqueira é uma parada que é romântica, sabe? É um negócio que não faz sentido. Não faz sentido. É igual nós estamos falando de evento. Não faz sentido. A gente faz evento que a gente gosta. Porque fazer sentido não faz sentido. Você vai lá, passa o dia, se lasca, se queima, se machuca, cansa, tudo. Não faz sentido. A churrasqueira é a mesma coisa. A churrasqueira você acende, aí você tem que ficar controlando o fogo, aí você suja. Aí você suja a parada onde você tá de fuligem, de gordura, a temperatura cai, esquenta, esfria. É um inferno. Então é uma parada por prazer. Dá um gosto muito diferente? Dá. Mas é aquilo que a gente tava falando antes, né? A gente quer operacionalizar isso, lembra? A gente quer colocar um cara pra ficar lá, pra você não virar escravo do teu negócio. Então a parrilha e a churrasqueira não é o melhor caminho pra isso. Nos eventos, eu já falei alguns eventos, você trabalhou em evento, você trabalha em evento, vai ser outra pegada também, né? Vai ser diferente. Mas até o Banhoca falou pra mim, falou assim, cara, você quer otimizar o tempo ou o espaço? Pega uma pit gigante, 700 hambúrguer, não tem 700 pessoas na fila, solta 700 hambúrguer de 40 em 40 minutos. Por que não Mas as pessoas falam, não, vamos fazer na churrasqueira. É bem isso que você falou, e você pegar um hambúrguer bem mais gorduroso, pra pegar fogo, é daqui pra ali. Sim. E o defumado também muda tudo, né, André? É por isso que eu falo assim, é uma baita dica, né? Inclusive, a gente fez o workshop do Burger Crew no Rio de Janeiro. A gente não tinha uma estrutura maior para fazer de cozinha. A gente defumou tudo, óbvio. É muito mais fácil. Chegou a hora do almoço, abriu a pizza e serviu todo mundo, tá pronto. O queijo derretido, foi só pôr no pão e servir. Qual que é a grande problemática? Nem sempre é o sabor que a gente quer. Como eu tô te falando. Se você vai fazer um hambúrguer, por exemplo, numa receita que tem um ovo, como você faz na pizza? Já dá mais trabalho, entendeu? Você vai ter que adaptar alguma coisa ali para fazer. Então, eu sei que tem essas diferenças, né? E aí tudo para mim tá alinhado à proposta, mano, sabe? Se você tem uma proposta de hambúrguer rápido, smash, é chapa, não tem pra onde você correr. Agora, você tem uma proposta de entregar uma experiência maior, aí você vai pensar num pit, vai pensar em defumar, vai pensar em pôr churrasco, pensar em pôr grelha. Porque você quer entregar uma experiência de sabor diferente, entendeu? Mas pra mim isso tudo tem que estar alinhado à expectativa e ideia. Então, tem uma coisa que a gente fala muito no workshop do Burger Crew, o Marcos fala muito isso, é que quando ele vai vender uma cozinha pra alguém, ele fala, cara, me dá seu cardápio, o que você vai servir? Quando o cara apresenta o cardápio, fala, mano, isso aqui você não precisa, isso aqui você não precisa, isso aqui você precisa, isso aqui você não colocou na lista e tem que ter.
entendeu? Isso aqui muda, põe um desse. Porque às vezes o cara tem uma expectativa de cardápio, mas ele nem sabe que equipamento é melhor para fazer aquilo, entendeu? Quando a gente fala em defumação de evento, é completamente diferente de defumação no restaurante. Porque o restaurante não é igual ao evento, que eu vou atender quantas pessoas? 10 mil, beleza, então eu faço tanto burger em tanto tempo, é isso. E a cada tanto tempo eu tenho um burger de novo, certo? No restaurante não é assim. No restaurante você chegou no almoço, você imaginou que viria 200 pessoas, veio 50. Aí à noite que você imaginou que ia vir 100, veio 200. E aí você fala pro cara, qual que você quer? Hambúrguer defumado? Tá, 40 minutos, só um minuto. Não tem como você fazer. Que jeito. Não, isso tô falando hambúrguer, que é o mais rápido. O cara fala assim, eu quero um brisket. Beleza, então, deita aí um pouco, daqui 3 horas eu te sirvo um pedaço de brisket. Então já é outro processo. É o cara que tem no restaurante, o ideal é que ele tenha um forninho combinado, porque aí ele defuma na pit, né? Acerta a cocção no combinado e regenera no combinado também, por exemplo, entendeu? Então você agiliza o processo. Então acho que o equipamento está muito associado à identidade de cada hamburgueria ou de cada restaurante aí que o cara for montar, e ele consegue alinhar essas paradas, entendeu? Aulas e mais aulas de hambúrguer, cara. Tanto montar uma hamburgueria como fazer um hambúrguer, você entende de tudo, tá louco. Então, o conselho é, esquece isso aí, cara. Muita coisa pra fazer. Monta um estúdio. Estúdio dá dinheiro. Isso, dá. Vai... A cara do Joel lá, ó. Ele tá... Se dá. Dá muito dinheiro, moço. O Júnior já tá milionário já. Comprou uma Mercedes AMG gaivota que abre as portas pra cima, mano. Chique de dar inveja. Que Não. brinquedo. A New Protect tá dando. Os caras... Eu não tenho dinheiro pra comprar essa capa da Rode aqui, ó. A capa. Tirar o microfone da Shure dele. Surgiu a ideia do Fat Food Show. Isso, Fat Food Show. É fat, não é fast. Pra ninguém mais esquecer, é gordo, não é rápido. Tem como errar. Olha, que legal. Interessante. Você não fazia nada e você falou assim, eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Eu vou abrir um... Eu já fazia um monte de coisa e falei, acho que eu vou pôr mais uma coisa pra dificultar a minha... Não faço quase nada, não tenho quase nada, vou... Mas isso é um pouco de pilha da galera, sabia? Porque quando começou o Fat Food Show, na verdade começou lá atrás com o Chefe é Meu Ovo, como eu tinha falado. Mas peraí. Inclusive foi 2 dias antes do meu. Então a gente trocou essa ideia, né? Sem querer, a gente lançou... Eu lancei 2 dias antes ou você lançou 2 dias antes? 2 dias antes do meu. Você lançou 2 dias antes. 2 dias antes. Que louco isso, né? Pode falar que eu copiei do você, então. Tá, já era. Foi depois de mim, interessa. Não, isso aí, como eu já apresentava os workshops e tudo mais, a galera começou a pegar essa pilha de... Pô, você fala bem, tem que usar isso. Você fala bem, tem que usar isso, tem que usar isso, tem que usar isso. E aí o Digão tinha a ideia de lançar o podcast. E ele tinha montado o podcast, eu lembro lá atrás, e eu nem ia participar. Olha que loucura isso. Era ele... Era o Alex da Seattle, Zona Leste de São Paulo, e professor André Siqueira da LGR Burger. No fim, foi daqui, foi dali, foi daqui, foi dali. Eu não lembro exatamente o desenrolar dos fatos, mas findou que a mesa era eu, Digão. Por quê? Eu não sei. E assim, nem ele acho que esperava que eu ia desenvolver tão bem. Eu tava lá mais pra ser o piadinha, sabe? Ele apresentava e eu era o co-host só soltava uma piadinha ou outra. Então eu ficava ali pra dar aquela interagida. Meu humor é muito ácido. Eu sou um cara que gosta muito de humor. Então eu me controlo muito quando a gente tá gravando, quando tô fazendo qualquer coisa, porque tem piada que eu acho genial. E no período que a gente tá vivendo hoje, é cadeia. Então eu me controlo, porque não dá pra brincar com tudo mais, né? Igual a gente brinca, eu cresci escutando Mamonas Assassinas. Imagina Mamonas Assassinas tocando hoje. Não tem como, mas assim, eu cresci ouvindo esses caras, entendeu? Então, assim, as minhas piadas são desse nível, né? Eu cresci assistindo Pânico na TV. O Pânico, mano, não rola mais hoje. Dá problema na rádio fazendo muito menos. Então, eu tinha esse humor, né? Eu tenho esse humor no particular com quem eu tenho liberdade pra brincar nesse formato. E aí eu comecei a apresentar. Pô, você tem que apresentar e tal. No fim, acabou a gente não dando sequência com o Chefe é Meu Ovo. E aí eu fiquei em stand-by. Fiquei fazendo meus outros projetos. E aí surgiu a ideia de me associar. A gente tem... eu peguei sociedade com a 24 Print Embalagens, que entrou como sócio, não é um patrocinador do projeto. Eles são meus sócios no projeto. E o João, que já era meu sócio, João do Creme Americano, que já é meu sócio na Trato, na hamburgueria. Ele já tinha começado a sociedade comigo na Trato. E aí a gente, vamos fazer, que estilo a gente vai fazer?
E aí falou, pô, mas já tem podcast, já tá rolando tem o do Fabrício rolando, tal, não sei o quê. Vamos fazer um formato diferente? Aí, quando deu o estalo pra mim, falou, pô, minhas referências de comunicação, uma delas é o Jô Soares. Falei, pô, vou montar um negócio no formato. Que o único que tá fazendo pra mim hoje de maneira genial é o Danilo Gentili, que dominou o horário e a Tata Werneck fez muito bem e tal. E, galera, guardadas as devidas proporções, tá? Tô falando de modelos a qual eu me inspirei e eu não tô me colocando nessa mesma linha de programa, não. Muito longe disso ainda. E aí eu falei, poxa, eu quero um formato assim, que seja mais descontraído, que eu consiga brincar e tal. Aí a gente montou o Fat Food Show. Inclusive, quem criou essa arte pra gente, toda a arte, foi o Rafael Armando. Um beijo pro Rafa Armando, que é genial aí na criação, ele que criou pra gente. E aí virou esse formato maluco aí, que a gente tá batendo papo, que é todo esse trampo de podcast que a galera nem imagina o quando dá trabalho pra organizar essas ideias, tudo dentro de um pacote só, né? Dependendo do convidado, eu não durmo desde sexta. Então. Eu já tava pensando em você como convidado, eu já tava... Falei, ixi, vou ficar louquinho, mano. Inclusive, antes de ir pra outra pergunta, peraí, eu vim no caminho assim e a galera fala assim, pô, mano, que eu sou da capital, então eu rodei quase 2 horas pra vir gravar. E aí, na real mesmo, a gente se conhece há pouco tempo. Então não é uma parada assim, eu fiz pelo Éder. É muito contrário, porque eu tô na outra ponta e eu sei o quanto a gente pensa pra convidar alguém, tá ligado? Então assim, pô, eu vou convidar por quê? Pra que eu vou chamar fulano? Porque o fulano pode falar disso, falar daquilo, é legal isso, é legal aquilo e tal. Então, entre tantas opções que você tinha pra convidar, você ter me convidado, pra mim, tanto quando você me mandou, eu falei, mano, esse dia pra gravar é impossível. Eu falei, mano, eu vou remanejar aqui isso, porque, pô, os caras tá me chamando, pô, uma honra de ir lá e tal. E não é pelo teu programa ou pelo meu programa, poderia ser outro podcast. É porque a gente sabe como é na outra ponta convidar e falar assim, pô, se o cara tá me convidando, é porque o cara acredita que eu tenho uma coisa boa a falar. Tá ligado? Entre tantas opções, o cara vai gastar um programa do canal dele pra contar a minha história ou agregar o que eu tenho pra falar. Então, eu vim com o maior prazer, com a maior honra mesmo. Obrigado por ter me chamado entre tantos nomes bons aí pra falar. Fiquei feliz demais. Que isso, eu que fico muito feliz de ter aceito e ter vindo rapidamente ainda. Não, assim, pudesse, não ia estar se não pudesse só. Mas deu pra vir, tamo aí. E vem sem dar também. Hoje o Júnior ele tá quieto, ele deve ter tomado aquele... Pra 1000. A quinta série, C, que habita dentro dele, tá quietinha hoje. Tá quietinho. Só de noite, só. Só ao vivo? Qual a seleção? Que seleção que você faz pra chamar seus convidados, cara? Putz, mano, eu sou um cara um pouco aleatório, assim. De verdade, assim. Eu gosto muito de ouvir história. Então, eu gosto de entender como o cara começou, sabe? Tipo, pô, mas por quê? Por que você escolheu fazer isso aí? E normalmente eu me surpreendo muito, assim, de gente que eu achei que tinha uma grana e tinha nada, fez tudo na dívida. Gente que eu achei que tava todo enrolado, tava ganhando dinheiro pra caramba. E muitas vezes por querer entender o outro lado. Então, por exemplo, a gente fez uma entrevista com um nutricionista / agente da vigilância sanitária. Pô, tem um monte de curiosidade legal pra saber, pura curiosidade, sabe? Pô, mas como é? Como que acontece? O que você fiscaliza? Ou, pô, quais coisas já aconteceram de maluco? Você fala assim, puta, eu achei que isso nunca ia acontecer. Tipo, pô, que ele contou, tava na pizzaria trampando, saiu de trás do forno uma ratazana. Tipo assim, coisas que você fala assim, puta, mano, sério, acontece? Pô, acontece. Então, essas histórias aí me trazem um impacto, sabe? De querer entender. Subi um episódio com um moleque agora, o moleque montou uma hamburgueria com 16 anos. O Rochinha também é de Minas. Eu gosto muito dessas histórias. Obviamente que a gente seleciona pessoas importantes, né? Que a gente fala, poxa, eu não posso deixar de dar o meu lado, né? Sobre a versão da história desse cara. A gente entrevistou o Netão, entrevistou o próprio Panhoca, que também veio aqui. Geleia. O Geleia conseguiu entrevistar ele, não? O Geleia é uma briga, que a gente brincou o episódio inteiro. No final ele contou 5 minutinhos de história. O resto foi só... Foi do exército. Daí usar um título cancelável aqui. Mas tem que pensar, tem que raciocínio para ir mudando o sensor MAP do meu cérebro. Mas foi muito bom o papo com o Geleia. Eu tive o prazer de entrevistar na estreia do programa, a gente fez um ao vivo no teatro.
Então eu tive o prazer de entrevistar o Rogério Morgado, que é o humorista e tal, que é um cara fãzão de hambúrguer, conheci ele indo na minha hamburgueria comer. Então eu fiz esse link de entender o lado do consumidor e não só o lado de quem vende. Então pra mim é sempre um prazer, assim, contar histórias, mano. E por isso até que eu criei o nome do programa Fat Food Show. Eu queria falar de tudo que é food, sabe? Eu não queria ficar só no hambúrguer, porque tem bastante gente falando só de burger. Então eu entrevistei um monte de gente da pizza napolitana, gente com baita história. O chefe Jackson de Coffee ganhou o título de pizza na Itália. Sabe, tipo assim, muito louco. Pra mim é sempre um prazer gravar e ouvir esse monte de história, assim, entre várias outras, tá? Entre várias outras aqui. Se eu for citando, eu vou acabar sendo injusto no meio do caminho. Não dá nem pra falar, né, o nome de todo mundo, porque senão os caras vão ligar amanhã. Ô, você não falou meu nome. Os caras ficam pistola, mas que não dá pra falar todo mundo. Falei uns que são os mais diferentes, assim, né? Bill, e dia 28, você vai estar onde? Não sei. Espero que vivo, pelo menos. Eu vou fazer o convite pra você comparecer a Limeira nesse melhor burger da cidade. Não vem. Não? Desculpa, Limeira. Dia 28 já. E não é. Ah, é verdade, você vai. Meter a mala, não. Dia 28 é sempre um caos. Caos total. Porque o que acontece? Como é um dia comemorativo, aí as plataformas de marketplace, olha que legal pra não dar moral pro cara que não pagou, a gente aprende até nome que ninguém sabe. Plataforma de marketplace, né? Entre parênteses, iFood. Aí a gente, só pra não dar uma moral, agora já dei, ficou um pedação. Criam promoções, cupom, desconto. A gente quer fazer alguma coisa pro nosso cliente. Então, a gente tem patrocínio de marcas no Burger Crew e no nosso pessoal, que também vem, pô, vamos fazer uma ação, vamos fazer um negócio diferente. A Incrível quer fazer uma parada com veg, a Seara quer fazer um negócio com bacon. Exemplos, tá? Ainda não tem nada fechado. Então, pô, chega nesse dia, você tem um monte de ação pra fazer, um monte de coisa pra entregar, e já é um dia que vende mais. Então, vira doideira, você contrata freela, põe mais gente pra operar, põe mais gente pra fazer, porque o bicho pega de real mesmo. Mas tá feito o convite, sexta, sábado e domingo, o dia que você quiser. É sobre. Então, dia 28 cai que dia, vocês sabem? Domingo. Cai no domingo? Cai domingo. Então, o bicho começa a pegar na sexta. Se começasse o evento na quinta, eu vinha, mas não vou prometer, não. Vamos ver, quem sabe der tudo certo, os caras morrer de vender sexta, sábado, domingo eu tento vir. Num evento desse, consegue experimentar bastante ou não, André? É uma mordidinha e vai. Ah, cara... Se você viesse, eu vou experimentar um pouco de cada. Poxa, a gente acaba cansando um pouco de comer, sabe? Tipo, burger mesmo. Que nem eu fiz aqui, que nem eu mordi só um pedaço. E não é porque tá ruim, é porque a gente começa a comer por curiosidade do que o cara pôs dentro do burger. Mas assim, pegar um burger e comer inteiro, cara, tem que estar na febre, porque a gente cansa, né, mano? A gente come a mesma coisa sempre, coisa sempre. O que me ajudou muito foi ter linkado, tipo, o restaurante com hamburgueria. Agora eu consigo almoçar, de fato, sem comer burger. Então agora tá dando uma aliviada, de vez em quando dá vontade de comer um hambúrguer. Mas quando eu vou em evento, eu acabo, quem faz o óbvio, mano, eu acabo nem experimentando. Então se eu chegar num lugar e falar assim, pô, esse aqui, ó, legal, óbvio. Eu acho que o óbvio ele faz parte porque o consumidor gosta, porque o cliente gosta. E às vezes eu tô com vontade de comer o óbvio em casa. Então, pô, vontade de comer um hambúrguer, às vezes eu tô com vontade de comer um cheeseburger. Ponto. Mas quando eu vou em evento, eu espero ter uma experimentação. Então eu quero saber se o cara, que molho que o cara fez, que tipo de maionese o cara fez, que carne diferente o cara fez, sabe? Então a gente fica nessa curiosidade e eu acabo dando atenção pra coisas diferentes. Porque pra mim é sempre até uma dica, tá? Pra galera que é do rolê de gastronomia, fugir um pouco do óbvio. Se você trabalha com hambúrguer, quando você sai pra comer, não vai em hamburgueria. Come outra coisa, nada a ver. Come um negócio que você nunca comeu, pra você ir aprimorando o paladar, entendeu? Galera não aprimora. Ah, mas eu não gosto disso. Bom, mas come pra você experimentar, come pra você entender o que aquele sabor remete, sabe? Quando começa na ponta da língua, o negócio que você comeu na ponta da língua tá doce, quando você acaba de engolir tá amargo. Só, cara, como isso? Pra você entender o que é a combinação, o que é umami, o que não é umami, pra você criar essa referência em você como um cara que cria sabor dentro da sua hamburgueria. Porque senão a gente olha, tem muito cardápio que é tudo cheddar e bacon, a mesma coisa, as mesmas combinações de sabores, ou você vira só um cara replicador. O que é um cara replicador? É um cara que vai no Instagram das principais hamburguerias. O que o cara fez, mano? Olha, ele fez isso, vou copiar. Ele faz. Ah, o cara colocou Doritos com cheddar no cardápio. Vou pôr também.
Então, assim, não é um problema você buscar uma referência. Não é um problema falar assim, pô, acho que o Éder faz isso muito bem, vou fazer parecido com o Éder. Não é um problema eu chegar no meu podcast assim, vou pôr um telefone, achei da hora a ideia do Éder, vou pôr um telefone. Não é um problema. Mas você viver disso é um problema. Entendeu? Então, eu acho que buscar essas referências é sempre importante. Porque aí eu vou e copio o teu telefone, aí você vai e copia a minha TV, eu vou e copio a tua forma de arrumar a mesa, você vai e copia o meu negocinho do microfone. No final, todo mundo acrescentou pro mercado, entendeu? O que não pode é sempre uma pessoa ali tá lutando, puxando coisas e o resto só copiando, só copiando, só copiando. Você vai ser sempre o replicador, não tem problema. Você quer ser um replicador, tá tudo certo. Mas quem quer fazer alguma coisa diferente, tem que buscar referências de coisa diferente. Eu sei que é mó ruim você gastar uma grana numa parada que você nem gosta, comer e falar, puta, comi mal pra caramba. Mas às vezes é necessário. Éder, só copia. Quais são as suas referências de podcast? Vai, já que eu falei em cópia. Eu falei a minha do Jô Soares. Quais os podcasts você acha da hora que você curte assistir? Tem alguns? Depende de quem vai ser o entrevistado. Depende. Tá, então você não vai pelo programa, você vai pelo entrevistado. Eu vou pelo entrevistado e se o entrevistador foi, igual nós falamos, for pica pra caralho, eu vou assistir. Entendi. Mas eu acho que Mas a o gente conjunto. tem a referência aqui também, tipo, tem o Brasa Quente, que acho que daqui a pouco o Éder vai fazer, que a gente pegou uma referência baseada no quadro da Marília Gabriela, É isso, isso. né? Que é aquele bate-bola. Ah, tá. Então a gente tem o Brasa Quente, que foi mais ou menos uma referência que a gente pegou disso. Puta nome também, gostei. Brasa Quente é aquele bagulho, papo, né? É. Papum. Gostei, show, animal. Eu acho que é isso que eu tô falando. Tem referência que não tem jeito, mas tem o teu estilo, tem a tua personalidade e tal. E é isso, é sobre isso a parada, entendeu? A gente busca as coisas, nada se cria, né? Tudo se copia, mas buscar referências suas, assim, de coisas que sejam a sua identidade. Acho que é o mais importante. Isso em qualquer coisa, né? Seja no cardápio de restaurante, de burger, Que é isso, churrasco. meu filho? Calma. Ó, escorregou o dedo aqui. E você buscar esse tipo de referência é animal, entendeu? Eu acho que agrega demais em qualquer coisa de trampo que você estiver fazendo. Mas a referência, né? Vamos lá. Um Podpah porque ele é foda pra caralho. Eles são bons. Os apresentadores também. Sim. O Flow é bom pra caralho. Desculpa. E tá tudo bem. O Podpah hoje, mano, é o que a gente tava falando. Entendeu? A galera não assiste mais pelos convidados. O cara assiste pra escutar o Igor e o Mítico falar. Então a intenção de abrir o podcast na linha de churrasco é dar muita voz às pessoas que... tem outras pessoas que não sabiam que eles existiriam. Uhum. Então eu chamo você, aí eu chamo um voluntário que já teve um cara lá do Marabá Uhum. que trabalhou comigo de voluntário. Então, Louco. e aí vem Malígia, vem o Salomão, veio você, veio o Tadeu. Uhum. Então eu quero, porque ele é melhor. Não, cara. Não é Quero dar sobre voz. Você pensa de uma maneira, o Tadeu pensa de outra, eu penso de outra. E é isso. E dar risada, ser um pouco técnico, dar risada e mostrar para que viemos. Eu me incomodo, mano, muito quando o podcast tá ali, você vê que o cara tá pressionado ou muito preocupado em trazer grandes nomes o tempo todo. Porque assim, pô, eu não me identifico só com grandes nomes, tá ligado? Tem um monte de cara pequeno e eu falo pequeno com o maior respeito como sou pequeno. Então, tem muito cara pequeno que foi lá, mano, pô, o podcast do cara explodiu. Tá ligado? Foi muito mais da hora do que podcast maior. Não, isso é uma colocação muito importante. É uma das coisas que a gente mais recebe, assim. Tem gente que hoje começou a acompanhar hoje, por exemplo. O André veio aqui, o pessoal começou a acompanhar hoje, então a galera fala assim, nossa, mas você só chama pessoas famosas. É só essa galera com grandes nomes. E não, se você olhar pra trás, é que agora a gente tá tendo essa oportunidade, então a gente tá aproveitando também a oportunidade, que querendo ou não, essa galera um pouco que já tem uma propriedade maior no assunto, eles têm agenda e etc. Você tem que conciliar. Então é isso que a gente tá fazendo agora. Mas se olhar pra trás, a gente sempre, né? A gente quis dar voz a muitas pessoas, assim, pessoas que talvez nunca tivessem a oportunidade de contar a sua história e tem grandes histórias por trás, na Muito gastronomia, isso. E a gente deu voz pra essa galera. Então é importante você falar isso, porque a galera acha que não, só tá chamando gente que tem um nome já legal no mercado. E não é bem assim, né, que funciona. Não sei, eu escutei bastante besteirinhas em alguns eventos que eu já fui. Tipo, você já... Cara, assiste todos. Depois você me cobra. Sim. O Danilo Gentili, mano. O Danilo Gentili, por que ele tá no ar
líder de audiência no SBT há tantos anos? Porque ele é engraçado, porque ele põe o Murilo Couto lá que é engraçado, ele pôs a banda que complementa o programa. Mas já teve um monte de convidado que ele levou, que não falou nada de bom, nada de legal, não tinha uma história boa, não tinha nada. Então, tipo assim, todo o trampo foi dele. Então a galera assiste por causa dele. Então, eu contei a história do TJ no meu programa. TJ tinha um moleque que tem uma hamburgueria no Pantanal, Zona Leste de São Paulo. Lá no Pantanal mesmo, periferia pesada mesmo. Puta história, mano. Você escuta o cara falar, uma humildade. Salve família, pá, não sei o quê. E ele, eu fui dar uma martelada na parede da minha hamburgueria, saiu do outro lado, na casa do lado. Ele mesmo pôs o azulejo na hamburgueria dele, ele mesmo fez tudo. E aí você vai ver comentário, mano, uma galera que se identificou igual eu, pus azulejo na minha também. Eu fiz a minha no braço, eu que reboquei a minha. Então, eu acho que tem público pra tudo. Como tem um cara que escuta a entrevista do Netão e fala, puta, sou muito fã, apaixonei por churrasco vendo os vídeos do Netão. Poxa, o cara que escuta o Panhoca, entrei pra defumação porque eu vi um vídeo do Panhoca, achei muito legal. Mas, então, acho que o público se identifica com um pouco de tudo. De tudo. Sabe? Então, eu no começo, quem que eu vou chamar? Vou chamar um cara simples, chamar um cara... Hoje não, hoje eu foco muito em história. Tipo assim, eu me preocupo se o cara... Eu não tinha essa preocupação, hoje eu me preocupo um pouco. Se o cara realmente tá afim de falar, se o cara é um pouquinho desenvolto. Porque, tem cara que você põe que é duro, mano. Mano, tem cara que fala, pá, fala alguma coisa, caraca. Mas você vai aquelas perguntas assim, não, porque aí você elabora aquela pergunta e aí você fica até animado, viu? Bom, e aí, não sei o quê. Sim. Aí você faz assim, Não, chega no final do episódio você não consegue beber água, mano. O cara não segura a fala 1 minuto pra eu beber água. É desesperador, mano. Desesperador. No começo eu tinha uma técnica mas se eu via que a entrevista estava muito assim, eu metia um intervalo. Nem tinha intervalo no programa. Eu falava assim, e vou deixar com vocês o recado do meu patrocinador. Aí ia beber água. Aí falava pra editora, vamos fazer um comercial agora pra pôr aí. Porque corta e põe um comercial. Não dá pra beber água, mano. Tô desesperado aqui, o cara não segura, fala 1 minuto ele, mano. Mas é duro, já aconteceu comigo. Então hoje eu me preocupo, porque às vezes é um nome grande, é um cara legal, só o cara não tá afim, mano. E aí se o cara não tiver afim, ele vai responder só o que você perguntar pro tempo passar logo. Ele não pôde negar por causa de X ou Y questão. Então, ou o cara tem uma história legal, é uma pessoa que você quis dar uma moral, só que a pessoa não tem a menor desenvoltura. Aí também é difícil. Deu tanto que, cara, que o seu é... Quanto tempo você faz de programa? Dá o quê? 1 hora e pouco? 2, 3, sei lá? Dá 2, dá menos, dá 1h30. Então já acho um baita desafio. Comecei assim também, já diminuí já. E depois de tudo isso que você falou, você vai convidar o Éder mesmo assim? Você viu que eu convidei bem na hora que ele tava falando de ansiedade, por pura dó. Mentira. Agora eu vou de raiva. Aí você vai fazer um monte de pergunta, vai ser sim. O Éder, o objetivo pra engajar vai ser fazer ele passar mal no programa. Você tá acostumado a fazer, você tá de palhaçada. A galera que não consegue formular uma resposta, sabe? E aí não é por mal, tem muita gente que não é por mal. O cara tá nervoso, o cara tá tenso, mano. E ele fica inseguro sobre o que ele vai falar, sabe? A preocupação que eu sempre passo pra galera... Mas a gente já fala do quê? Mas você vai me perguntar o quê? Eu falo, mano, eu vou perguntar sobre você. Você consegue falar sobre você? Consigo. Então, é só sobre você, mano. Então, são perguntas que... E isso é uma coisa que eu falo sobre oratória, inclusive. Se eu perguntar coisa sobre você, é óbvio que você sabe falar sobre a sua vida. Não é um negócio que você aprendeu, é um negócio que você viveu. Então, se eu perguntar assim... Diego, mas e aí? Você fala um pouquinho sobre o seu pai. Um exemplo aleatório. Você conhece seu pai? Não é um assunto novo pra você. Você fala melhor do seu pai do que de você mesmo. Só que qual que é a questão? Que é um ponto importante sobre... Sem querer a gente entrar no assunto oratória. Mas por que é um ponto importante? O que todo mundo falou a vida toda? Pra você falar bem, você tem que dominar o assunto. Não é? A gente aprendeu isso a vida toda? Sim. Éder, pra você falar bem de churrasco, você tem que dominar o assunto. Beleza, dominar o assunto é um ponto importante. Mas aqui, a gente tá conversando sobre hambúrguer, sobre churrasco, sobre tudo. Eu viro pra você e falo assim, fala um pouco do seu pai aí. Do nada. O que acontece? Você precisa de um time pra falar por onde eu começo. Por mais que seja um assunto que você domina. Você não domina o assunto do teu pai, mas, você não tava pronto pra isso. Então, a oratória te dá saída sobre isso, né? Então, eu dou uma roubada. Então, os caras falam do nada, puxar um assunto, por exemplo, a gente não brifou esse papo aqui. Você não falou pra mim o que você ia falar.
A gente vai falar de burger, falar um pouco das coisas que você faz e tal. É isso. Mas você manda uma pergunta que eu não tô pronto, eu te devolvo pra pensar. Entendeu? Então você fala um pouco do teu pai. Pô, falar do meu pai é fácil. O que você quer saber do meu pai? O que você acha legal saber do meu pai? Tô pensando. Por onde eu começo? Entendeu? Então a oratória te dá essas técnicazinhas do bate-papo. Tá contratado. Dá um somebody love, né? Dá um somebody love. Essa palavra é essa, Tá um somebody contratado. love. Já pode começar com o Éder essa semana ainda? Dá tempo? Vamos. Uma aula de oratória, pelo amor de Deus. Mas o Éder fala bem, o negócio dele é só o nervosismo. O Ele para de nervosismo. raciocinar. Ele para. Ele tem um delay. A gente fala bastante sobre isso. Ele tem um delayzinho por conta do nervosismo. Atrapalha total. Ele só atrapalha um pouco quando fica nervoso, né? Mas fica nervoso! Oratório é aquele negócio que nós vai na igreja orar? tá sabendo tudo. Só pra foder, meu. Tá manjando bem. Então eu ensino um pouco pra galera esse gatilho, sabe? De dar aquela enroladinha. Se você fala pra mim, cara, qual que é o melhor pão pra você? Aí eu dou, se eu não tiver a resposta pronta, eu falo, cara, pão é um negócio curioso, né? Pão, poxa, eu sempre gostei muito de pão. Tô pensando. Pra te dar uma resposta, eu tô pondo elemento que não me compromete, que não me desabona, que não me passa insegurança, enquanto eu penso uma resposta real pra te dar, que vai te levar a algum lugar de verdade, entendeu? Então a gente vai brincando com elementos que não mudam absolutamente nada, mas crescem a parada, né? Eu era mestre em encher linguiça e resposta de prova. No final a professora falou assim, falou e não respondeu. 0. Fiz muito isso. Oh, meu Deus. Genial. Gostei. Vou começar a ligar pra você amanhã já. Todo dia. Vamos lá. Pergunta pro Tadeu como é. Coitado, velho. Entrar na lista. Montar um grupo, eu, você e Tadeu. Terapia pro Éder. Terapia. Eu vou Éder terapia, vai chamar o grupo. Não vou deixar ninguém falar, só eu. Ô, isso aconteceu. Lá. Bom, vou pro Brasa Quente, então. Vamos embora. Pronto. Agora é onde eu vou usar mais a técnica, quer ver? Não, sem técnica, não comecem. Qual é o seu hambúrguer favorito? Bem rápido. Baconation, comi no Bicarruna em 2020. Cheddar ou mussarela? Mussarela, 1000 vezes. Cheddar é o pior queijo que existe no mundo, pra mim. É uma afronta o Brasil gostar tanto de cheddar, na minha opinião. E a piscininha de cheddar, então? Então, eu fico pistola, mano. Eu não tenho nada contra o cheddar em específico. Eu fico com raiva porque no Brasil tem tanto queijo da hora, tanto queijo bom, um monte de queijo bom, e o brasileiro é apaixonado pelo cheddar, entendeu? Que é um queijo americanizado, que nem é o cheddar real, o cheddar inglês bom. É um cheddar mais ou menos, processado. Se você pegar a barra de cheddar que você tanto ama, lê a barra de cheddar que você tanto ama, vai estar escrito assim, mistura de gordura, vegetal, piriri, pororó, com pedra e areia, sabor cheddar. Entendeu? Então o cara ama uma gordura vegetal e ele tem queijos nosso, como o coalho é um queijo nosso, ele tem uma infinidade de queijo que ele pode experimentar e a maioria nunca nem comeu o queijo. Então, pô, vai em Minas, dá um rolê em Minas e come um pouco de queijo, aí você volta constrangido de gostar tanto de cheddar, tá? O cheddar, então, está para o queijo, assim como a carne bem passada está para o churrasco? Exatamente, bem resumido, voz do além. É uma bosta. É isso. Voz do além. Olha a confusão que eu arrumei aqui. Ô, Éder, só interromper um segundo, que ele começou a falar do queijo, eu acho que é legal você já falar pro pessoal a chamada da semana que vem. Quem é o convidado? É o especialista em cheddar, né? É. Olha o especialista em cheddar, é o cara com chulé. Ele não é um especialista em cheddar, mas ele é especialista em queijo. Ele ganhou o melhor queijo do mundo. Ou do mundo mesmo. Eu acho que é. Capim Canastra, semana que vem, dia 15. Aí, pergunta pra ele se ele gosta de cheddar também. Você vai ver a Nossa, resposta ele é dele. bocudo, velho. Ele vai xingar. Você vai ver, pergunta. E ele tem um desafio que vai fazer uma... Burrata. Uma burrata. Uma burrata. Ao vivo. Um animal. Ele vai fazer uma burrata A ao gente vivo. só tá vendo a logística ainda. Se a gente vai conseguir ligar um fogão aqui, vai poder... Ó a voz do além. Acho que eu que fico agora com ansiedade. Passou mal ali agora. Não, fogão aqui não. Tá cancelado a sala. Cara, esse brasa quente nunca rendeu na vida igual esse. Vai. Quando
cheddar. Pão brioche ou australiano? Não, putz, você colocou 2 ruins, mas brioche. Não é, sabe por quê? Porque, mais uma vez, o brioche não é brioche, mano. Qual que é o problema? O brioche é um pão bem amanteigado. É que hoje o público tá acostumado... vai ser cuzão fazer isso, mas beleza. Ó. Vou mostrar, dá pra mostrar de frente aqui, ó. Você vai entender. O que é o brioche? Eu acabei de falar pra você. É um pão amanteigado. Então ele fica mais amarelinho. É uma massa que vai bastante leite e bastante ovo. O que a galera conhece como brioche? Esse pão douradinho em cima, marronzinho. Então você vai nos lugares, o pão marronzinho a galera chama de brioche. Mas ele é um pão branco, mano. É um branco que ele tem um pincel de ovo em cima, só como ele é branquinho. Tá vendo? É um pão ruim? Não, esse aqui é melhor que o brioche pra mim. Entendeu? Porque um pão branco não interfere no sabor. Pão pra mim é o guardanapo do hambúrguer. Resumo. Falou bem. Hambúrguer mal passado ou bem passado? Não. Pula. Não respondei, você tá me tirando. Mal passado. Não aguento, velho. Ai, ketchup ou maionese? Putz, boa, mas ketchup. Ketchup, eu gosto muito de ketchup. Um acompanhamento? Bacon. Uma referência? Putz, uma é tenso. Uma referência é quase impossível, mano. Eu sou um... Sabe qual é o título da minha aula pra responder agora? Ó a técnica, tá? Ó o Somebody Love. Já percebi. O título da minha aula é Entre Sortes e Mentiras. Por que eu falo muito entre sortes e mentiras? Porque em vários momentos da vida eu menti algumas coisas e a sorte foi me encontrando enquanto eu tava ali trampando. Então, eu tenho como referência, por exemplo, o João do Creme Americano, que eu citei aqui já algumas vezes, por algumas coisas. E tenho referências de outras pessoas por outras coisas. E o João, pra mim, é um cara genial. Porque ele inventou um produto, eu usou ele, desculpa, tá, mano, falar isso no ar. Eu falo que ele tirou o flocos do sorvete de flocos. Porque ele criou uma base neutra pra bater milkshake. Então, mano, ele tirou o flocos do sorvete de flocos. Só que onde tá a genialidade? Ele criou um bagulho que ninguém nunca pensou, tá ligado? E o produto tava lá, na mão de todo mundo, não é um produto novo. É um produto que ele reinventou. Então, eu tenho essa referência de tentar pensar fora do que tá todo mundo pensando. Então, é uma referência num aspecto pra mim. Eu tenho muito como referência, se a gente puxar pro lado do churrasco, por exemplo, o formato que o Netão fez com o vídeo de hambúrguer. Porque eu lembro de eu assistir churrasco, eu adorava o mestre Marcos Bassi. Aprendi muita coisa assistindo fita do Bassi. Só que, por exemplo, você põe a fita do Bassi, é um vídeo mais parado, é um churrasqueiro na frente da churrasqueira ensinando a fazer um corte. Como que o Netão fez? O Netão pegou um Mizoguchi genial pra filmar, e aí ele fazia um vídeo vivo, né? Por exemplo, você põe a carne na bancada e a câmera vem e faz aquele slow na carne, você vê o mylar, você vê a suculência, você vê tudo. Então virou um vídeo que, cara, tem criança que assiste a parada, porque é vivo, é dinâmico, um tempo mais curto. Você pegava um vídeo do Bassi ensinando a fazer uma fraldinha, pô, era um vídeo de mais de hora pra você assistir e aprender a fazer uma fraldinha. O vídeo do Netão, você pega um vídeo de 15 minutos e ele deu um norte pro cara fazer uma fraldinha. Não tem tudo ali, mas o cara sai dali pelo menos com alguma coisa pra ele tentar. Então, eu trago como referência essa parte. E eu vou juntando um monte de coisa. Então, eu sou um aglomerado de coisas em relação à referência. Dar uma, pra mim, seria muito injusto. Não seria verdadeiro com o que eu me tornei, sabe? Tipo, eu sou um aglomerado dessas coisas. E comunicador, tem N comunicadores que eu sou apaixonado pelo jeito de fazer. Humorista, N humoristas que eu peguei várias referências. Então, qualquer resposta que eu te desse aí ia ser mentirosa. Burger Crew. BO, muito BO. 12 sócios, dá certo porque Deus é Deus na terra e abençoa e ama os homens de boa vontade. Mas é treta. Mas nem era essa pergunta, né, vai? Era só isso? É Burger Crew. Tá. O que ele representa. É o que ele representa. Não, pra mim aí é outra coisa. Eu falei BO enchendo o saco. Amizade. Se for resumir uma palavra, amizade. Trato Burger. Putz, virada de chave. Assim, acho que o trato mudou minha vida no momento de muita dificuldade mesmo. Eu gosto muito da história do sapo fervido. Conhece a história do sapo fervido? Conte-me. Se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela de água morna, o sapo é um animal que ele tem a capacidade de ir se adequando à temperatura do ambiente que ele está. Então,
Se você for aumentando a temperatura da panela devagarzinho, o sapo ele vai mudando a temperatura corporal dele e se reajustando. Se reajustando, se reajustando, se reajustando. Ele vai ali mexendo no seu metabolismo para se adequar àquele ambiente. Chega uma hora que a panela começa a ferver e o sapo gastou tanta energia para se adequar àquele ambiente que ele não consegue mais pular e ele morre. E aí a minha pergunta é, o que matou o sapo foi a água fervendo ou foi a incapacidade dele de perceber qual era a hora de pular fora? Foi a incapacidade dele de pular fora. Exato. Porque ele ficou se adequando a uma situação e não percebeu qual era a hora de pular fora. Eu sempre fui uma pessoa que fui fazendo as coisas da minha vida o melhor que eu podia fazer. Então, enquanto eu trabalhei em farmácia, trabalhei em hospital por 4 anos. Eu fui um cara que dei tudo de mim dentro do hospital. Eu era um cara que... minha carga horária era 8 horas por dia, eu fazia 15, se precisasse, fazia 16. Porque era meu time, era minha equipe, eram os meus amigos, eu tava lá. Quando eu fui trabalhar com transporte escolar, mesma coisa. Não era só levar a criança. Eu era o tio mais legal, as crianças me amavam, eu trabalhava, eu não errava, eu não faltava, eu trabalhei com febre. Eu cheguei a trabalhar com o pé quebrado. Dirigi com o pé quebrado para não deixar de trabalhar e não deixar de buscar minhas crianças que eu tinha que buscar. Com o hambúrguer era a mesma coisa, só que em todos esses momentos eu soube qual foi a hora de pular fora. Eu soube qual foi a hora que eu tava me ajustando demais a uma situação que não era boa para mim, entendeu? Então, na Trato eu fiz isso. Eu fiquei um período, que eu falei para você no começo, dentro da casa da minha sogra, em que chegou um momento que eu precisei pular fora. Depois eu montei uma loja menor e soube a hora de pular fora e partir para um outro desafio. Então, na minha cabeça, as coisas funcionam dessa maneira. Eu acho que a vida muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido. E independente do que você está fazendo hoje, seja com podcast, seja com evento, seja qualquer coisa, cara, você se propôs a fazer, faz 200% do que você propôs a fazer. A gente fez um evento no Calpig Farm Festival. Dividimos uma estação com o Thiago Gil, da Coburger. E eu levei, a gente estava lá, a equipe inteira do Burger Crew. E, cara, eu tenho a limitação do peso. Pô, tô pesando 170 quilos. Então, a gente começou a estação meio-dia. Tava um sol para cada um. E você via que a galera tava cansando e a gente soltando hambúrguer, a gente soltou 6.000 porções. A gente trampando, a galera cansando. E eu tava ali como chefiando a estação junto com o Thiago. Eu podia ter tirado o pé, sabe? Ido lá olhar. Mas eu tava na parrilha. Então eu fiquei na parrilha ali com o meu time, cara. E eu só arredei quando o meu time arredou junto. Eu só parei quando o meu time parou junto. Eu tinha um hotel para ficar na cidade. E ir embora só no outro dia, porque o evento acabou 10 da noite. E o Thiago arrumou um hotel pra mim, mas era uma cama pra mim e mais 2. Só que eu tava em 10. Falei pro meu time, ou volta todo mundo, ou dorme todo mundo. Eu não vou dormir, vocês vão pegar a estrada de novo. Então eu sempre fui essa pessoa que todas as vezes que eu pude, eu dei 200% de mim. Entendeu? Então todas as vezes que você me vê fazendo alguma coisa, cara, se não tiver o melhor pra você assistir, pelo menos você vai ter certeza que eu tô fazendo o melhor que eu consigo fazer. Entendeu? Essa sempre foi uma filosofia minha. André, da Trato. Putz, Vai, limpa a goela e vai. André da Trato é complexo, porque eu sou um cara que quase fui pastor, né? Então, a minha essência é toda cristã. Eu sou um cara que tem uma certa dificuldade em demonstrar sentimento. Isso parece louco, né? Porque eu recebi essa forma de criação, né? Nem é uma crítica, mas é a forma como meus pais me passaram isso. Mas eu sou um cara muito amoroso, só que eu tenho formas muito diferentes de demonstrar amor. Então, apesar dessa criação religiosa, eu sou zero religioso. Eu sou muito mais coração, sabe? Eu não consigo mandar ninguém pro inferno ou mandar ninguém pro céu, entende? Eu não consigo fazer esse juízo das pessoas. Eu sempre vejo o lado bom. Eu acabei assumindo papéis de liderança na minha vida, tanto na hamburgueria quanto no Burger Crew, muito por conta disso, por esse lado muito humano que eu tenho, de conseguir gerir as pessoas, porque eu sempre vejo esses contrapontos de cada um. E eu sempre aprendi que, por mais que não pareça, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem algo bom para entregar, e eu acredito muito nas pessoas, mano. Eu acho que se a gente não acreditar no todo, não acreditar que um dia vai melhorar, se a gente viver o discurso de é daqui para pior,
nunca vai dar certo, não tem jeito, não sei o quê. Pô, vamos se matar todo mundo, sabe? Tô vivendo pra onde, né? Eu acho que o caminho é acreditar, sabe? Tipo, por mais que eu chegue lá na frente, puta, realmente, André, não melhorou nada. Mas eu vivi acreditando. Eu acho que felicidade pra mim tá atrelado a isso. Eu não é um lugar onde eu vou chegar. Porque a gente, como ser humano, é sempre insatisfeito, mano. Se você fala assim, eu vou ser feliz quando eu tiver um podcast, quando você tiver um podcast, você fala assim, eu vou ser feliz quando eu tiver um restaurante. Quando você tiver um restaurante, você fala assim, eu sou feliz quando eu trocar de carro. Se tiver o carro, eu vou ser feliz quando eu tiver a casa. A gente nunca é feliz, mano. Então eu sou feliz no caminho. Eu sou feliz vindo pra cá cantando no carro. Eu sou feliz aqui trocando ideia com vocês. Eu sou feliz comendo aqui o que o pessoal da Bravos mandou. Eu vou ser feliz indo embora, falando com a minha esposa. Eu vou ser feliz quando eu chegar em casa assistir uma série. Vou ser feliz quando eu chegar no restaurante e brincar com um funcionário meu. Eu sou feliz no caminho, mano. Entendeu? Se aonde eu chegar for um lugar de felicidade, tudo bem. Se for um lugar de tristeza, a gente muda aquele ambiente, muda a tristeza do ambiente, traz a alegria que a gente puder pro momento. Eu sou um cara que brinco com a morte da minha mãe em qualquer lugar que eu vou. Minha mãe morreu com 45 anos e um monte de lugar que eu vou, cansei de falar pra convidada, minha mãe é sua fã, manda um beijo pra ela. Aí o cara manda um beijo pra minha mãe que morreu. Aí o cara fala assim, pô, mãe, como que você consegue brincar com isso? Cara, eu só tenho duas formas de encarar. Ou a tristeza e a dor da morte, ou lembrar da minha mãe feliz, brincando, sorrindo, zoando, coisas que ela faria, esse tipo de piada, tá ligado? Então eu trago tudo pra esse lado, mano. Felicidade pra mim é um lugar, e o André é isso. Eu faço de tudo pra tentar viver feliz e pôr comédia e brincadeira em tudo que eu puder fazer. Espetacular. Poxa. Tem convidado que não fala nada e tem uns que não para de falar um segundo na desgraça do convidado. Eu adoro. Galera, eu vou falar pra vocês, eu tô com tristeza aqui de querer até encerrar esse programa. Por mim, eu ficava mais 8 horas e 25 minutos. Então vamos, que eu vim até Limeira, nós vamos falar mais umas 2 horas, pelo menos, porque eu nem sabe. A sua reunião acabou, né? Nossa, tá fudido mesmo. Tô. Ó, galera, então é isso. Estive aqui com o André da Trato. Cara espetacular. Sigam ele. Se inscrevam no canal dele e no meu também. Ele também tem um podcast. Por sinal, fica a dica. Bom, por que vocês não se inscrevem? Vamos debater isso aqui 5 minutos. Por que vocês não gostam de se inscrever nas páginas? Você assiste, você dá risada com o que a gente falou, você absorve o nosso conteúdo, que a gente pagou pra fazer, gastou uma grana, custa se inscrever. eu não entendo qual é o ódio de dar o gostinho pra nós de falar que é inscrito no canal. Você entende isso aí? Eu não. Vamos beber água nós dois. Enquanto isso, a galera vai se inscrever no meu e no seu canal. Se inscreve nesse que você tá assistindo enquanto eu vou beber água. Vai, se inscreve nesse aí por enquanto. Pronto, escreveu. Bom, agora você pausa. @FatFoodShow, se inscreve. Vou beber mais um pouco de água. Ai, caramba! Isso aí, muito obrigado agora a você que voltou. Agora eu vou deixar o Éden acabar de verdade. Se inscrevam mesmo. André, muito obrigado, velho. Imagina, mano. Por essa aula, pela pessoa que você é, por ter vindo, ter largado tudo pra trás, com 8.000 reuniões. Imagina. E eu sou seu fã, cara. Eu assisto você. Eu sou inscrito no seu canal. É mesmo? Mentira, não mente, não mente. Ah, verdade. Não mente. Bom, galera, então, fica aí e até semana que vem com o cara do Capim Canastra, André da Trato. Foi uma resenha. Valeu, galera. Tamo junto. Grande abraço, é nóis.